Olá pessoal, graça e paz, obrigado a você que está mais uma vez conosco aí acompanhando o nosso podcast e hoje com a figura ilustre aqui do nosso Léo Messias, nós vamos apresentá-lo já já. Antes de iniciar eu gostaria já de falar do nosso patrocinador, né, que é o Secate Estofados. Grande Secate. Como a gente tem falado aqui há algum tempo, o que você precisar do ponto de vista de reforma de sofá, construção de sofá sob medida, o Secate é a pessoa correta para isso, tá? Não só sofá, como poltronas, como cabeceiras, cabeceira de cama, reforma de cadeira também. Cara, até banco de moto, tá? Falei isso da última vez, o meu banco de moto foi ele que reformou. Então, Léo, se você tiver alguma atividade aí que você estiver precisando de uma reforma de estofado, conte com o Secate. Secate Estofados é o cara certo para isso, tá? É aqui em Araçatuba, mas ele atende toda a região, tá? Então você talvez seja de Birigui, Penápolis, Coroados aí, Guararapes, até se você estiver no Rio de Janeiro, Espírito Santo, o Secate atende. Claro que aí tem a questão do frete, né? Mas o Secate está à disposição. Você sabe que ele já está quase ganhando um cliente aqui, viu? Porque esses dias eu comecei a sentir uma mola na minha chaise lá. E falei, poxa vida, eu comprei isso aqui, o cara falou que era bom, eu magrelo desse jeito já tá afundando. Ô Léo, e já aproveitando então, tem o Instagram dele, você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, tem o Instagram dele, Secate Estofados, ele tem umas chases que ele fez, cara, que eu achei assim fantástico. Não sei se é Capitonê que chama aquele tecido. Eu não entendo, não. É um negócio de primeira linha. Mas cara. eu vou ligar pra ele sim, tô dando minha palavra aqui. Depois pode. Uma prova ao vivo de que patrocinar funciona. Então, isso aí. Falei pra mim, se sério, porque o lugar que eu mais gosto de ficar em casa é deitadão lá. Olha, então, tô cansado. E você tem que ficar confortável, né? E você reforma a poltrona, você vai ter ela por muitos anos ainda, e é uma reforma de qualidade. Isso aí a gente garante. Então, para você que está nos acompanhando, talvez por áudio, o DDD dele é 18 981 34 8649. Como que ele chama? Secate, William Secate. O William, já me dá um desconto pelo jabá que eu estou fazendo antecipado aqui. É isso aí, por nossa conta e risco, falou que assistiu no Vocação, vai ganhar 1% de desconto. Mas é isso aí, gente. Estamos aqui com o Léo Messias. Léo, quero te agradecer, cara, pela oportunidade aí que você está nos dando de te entrevistar. Para nós aqui é uma honra, tá? Você é um cara que eu tenho acompanhado já há algum tempo e nós vamos falar um pouquinho sobre você, né? Mas primeiro, obrigado pela tua visita, tá? Obrigado meus amigos, obrigado por me convidar a estar aqui com vocês. Para mim é uma honra também estar aqui partilhando um pouco da minha vida, da minha fé, e que hoje seja um ânimo para todo mundo que vai estar nos assistindo. Ô Léo, você disse para nós aqui, para mim e para o Hélio, que você é como profissão um missionário católico. Na verdade missionário nem profissão né? Às vezes eu vou preencher uma ficha, qual é a profissão? Missionário? Eu não tenho, não existe. A gente mas é o que eu faço da vida. Eu sou missionário católico, também sou coordenador do albergue noturno, do qual nós acolhemos os irmãozinhos de ruas aqui da cidade. Tem um projeto, um instituto que a gente ajuda as instituições da cidade e realizo várias ações sociais com várias pessoas aqui. Enfim, meu trabalho, minha vida, ela é dedicada às coisas de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre o albergue, Léo? Você é o coordenador hoje do albergue. Isso. Você trabalha lá full time, assim? Sim. Sempre que precisa, você é o... Eu estou como coordenador mesmo. Na verdade, fazia parte ali da diretoria até 2023. O albergue ele foi fechado logo quando começou a pandemia. Ele era aqui do lado da Igreja Bom Jesus da Lapa, na Tiradentes. Sim, perto da Santa Casa, isso, né? Ele foi fechado. E depois ele não abriu mais. E o Rodrigo Ataíde, o pai dele, são os presidentes do albergue. E eles, então, começaram a se incomodar e queriam abrir o albergue. Eu fazia um trabalho com os irmãos de rua, que eu levava marmita para os irmãos de rua. Então, sempre nessa minha vocação. E aí nós começamos um trabalho para abrir lá onde na escola, lá perto da Baltazar, lá na rua Clarismundo de Melo, que faz parte do instituto que nós também fazemos parte, que é a São Domingos Sávio. Então, fizemos as reformas e início de ano passado, nós inauguramos lá. Fizemos uma parceria com a prefeitura e ali, então, o Rodrigo me chamou e falou, Léo, toma conta do albergue que a gente vai precisar de alguém. Só que eu tenho minha vida missionária, que é uma vida maluca, né? E aí eu falei, olha, Rodrigo, desde que não atrapalhe já aquilo do meu sim que foi dado para Deus, eu vou. E
E fui para lá, e na verdade era para eu ficar ali 2 horas por dia, e eu fico quase o dia todo, porque eu levei meu escritório para lá, e acabou, na verdade, organizando a minha vida, e me dediquei ao albergue, e a gente, nesse 1 ano, quando eu entrei lá, é interessante, porque o albergue hoje mudou, a cultura do país mudou. Antigamente o albergue ele foi colocado estrategicamente ali perto da Santa Casa, para poder ajudar as pessoas que levavam os doentes, não tinham onde ficar. Como uma casa de repouso? Uma casa, Assim. exatamente. Só que a realidade do país mudou e hoje o albergue 99,9% ele acolhe irmão de rua. Então quando nós entramos ali, eu cheguei ali em janeiro de 2024, nós temos uma capela lá, eu fui orar na capela e Deus colocou no meu coração uma coisa maravilhosa e eu chamei os funcionários e falei, olha, não quero que só a gente chegue aqui, a pessoa vem, anota o nome, ela dorme e vai embora. Porque por lei pode ficar 8 noites por mês, entendeu? E aí eu falei, aqui nós vamos ser um lugar onde vai transformar a vida das pessoas. Então a gente começou a fazer parcerias. Parcerias é assim, aquilo que eu sempre falo. Deus quer o nosso sim. E depois ele que vai trabalhando, né? Então começou a aparecer clínicas de reabilitação, de pessoas que me conhecem a minha vida missionária, e começou a atender de graça. Hoje nós temos um grupo, tem um médico, uma enfermeira que toda quarta-feira vai lá. Então atende esse público. Atende eles e faz exame de HIV, hepatite, diabetes, tuberculose. E o que vai dando positivo, eles mesmos vão ajudando. Então eu recebo muita roupa, eu faço colhimento de roupa. Então o irmãozinho chega lá, ele passa pela psicóloga, pelo assistente social, recebe uma roupa limpa, um sabonete, uma toalha limpa, toma banho, janta, arruma sua própria cama, assiste ali uma Netflix, dorme e depois no outro dia toma seu café da manhã. Mas nesse tempo a gente vai fazendo um trabalho. Para quê? Para fazer com que essas pessoas voltem a sentir valor nelas mesmas. A partir do momento que uma pessoa ela reencontra o valor que ela tem, ela quer mostrar para o mundo. Então, nesse ano de 2024, nós ajudamos mais de 20 pessoas a sair da rua. Então, para mim, assim, é uma grande vitória. Há mais de 10 anos eu trabalho com o irmão de rua, eu sei a dificuldade que é. Então, assim, é lindo quando você está na rua e você encontra alguém que se ajudou a sair. É maravilhoso. Isso não tem preço, mas tem valor. Então, o albergue hoje ele é a menina dos meus olhos e estou de corpo e alma nele. Inclusive, tem um atendimento psicológico para essas pessoas? Tem. A pessoa passa por uma triagem. Então, tem assistente social que eles fazem o chamado PIA, que é toda a vasculhação ali, falando de uma forma popular para as pessoas entenderem da vida dela. E aí ela passa pela psicóloga também, a psicóloga vai conversando e vai identificando. Então, ali, depois que eles tomam banho, depois que eles jantam, sempre tem um bate-papo, uma oficina, uma palestra. Então, a gente leva médicos para dar palestra, dentistas para dar palestra sobre drogas, sobre álcool, sobre tudo, sobre trabalho, sobre vocação, o nosso trabalho ali é colocar o ânimo no coração deles e é maravilhoso você ver, porque eles são muito fechados, porque na rua, claro, muitas vezes são tratados com desdém, muitas vezes são tratados de uma forma diferente, então a gente fala, olha, eu quero que eles sejam aqui tratados de uma forma com que não é lá fora, então tudo é muito limpo. Todo dia de manhã os funcionários chegam, lavam os banheiros, lavam tudo. Você nunca vai sentir um banheiro cheirando mal, uma roupa cheirando mal ali, uma toalha. Então, assim, uma comida boa eles recebem ali, um carinho. E eu tenho por eles um carinho mesmo de irmão. Por isso que eu chamo de irmão de rua, porque são nossos irmãos. Né? Tem até uma história interessante de que ele era muito resistente. E eu faço aniversário em setembro, então desde janeiro a gente fazendo o trabalho ali das oficinas, dos bate-papos, e o apelido dele é Leléu, porque ele me chama de Leléu. E ele, em setembro no meu aniversário, eu falei, eu não vou fazer festa, eu vou pegar minha família e vou lá fazer com eles. Então a festa que eu faria para amigos, eu vou fazer com eles. Então a gente fez um estrogonofe, um bolo bem gostoso, e levei minha mãe, meus filhos, minha esposa, e fomos para lá. E fizemos ali o parabéns e tudo. E para eles foi assim, muito emocionante. Para mim, mais ainda. Né? É um evento, né? E esse Leléu, no final, ele virou para mim e falou, Léo, eu queria bater um papo com você. Ele falou assim, olha, vendo você aqui com a tua família, com a tua mãe, com a tua esposa, teus filhos, eu senti saudade da minha e eu queria a tua ajuda. Aí ele contou, falou, olha, minha família é de Ribeirão Preto e eles não sabem que eu sou de rua. E eu quero me preparar para voltar para lá e quero a tua ajuda. E eu comecei a fazer uma ajuda com ele, que demorou aí uns 3 meses para pagar, enfim, as contas. Não é fácil uma pessoa.
E aí levei ele para uma das clínicas, e ele chegou lá na clínica e ele começou a revolucionar a clínica, porque o cara tem tanto talento. E chegou lá, ele fez galinheiro, ele carpiou a clínica, ele fez uma horta de mandioca, de milho, de abóbora, de berinjela, e o cara está totalmente transformado, entendeu? Glória a Deus. Então é maravilhoso você ver essas coisas. E ele é um dos. Então teve uns que a gente já levou para as famílias de volta, uns que a gente conseguiu asilo, outros que a gente conseguiu lugares assim de um tratamento psiquiátrico mais aprofundado, de internação, vários para clínicas de reabilitações de pessoas que confiam no nosso trabalho e recebem de graça. Então, assim, outros emprego, entendeu? Então, tem sido uma bênção ali o albergue, né? É uma vocação, realmente, que eu encontrei ali. Ô, Léo, eu acho que é até uma questão agora de serviço de utilidade pública. O albergue, ele se destina só a moradores de rua? Não necessariamente, Não, né? não. Porque assim, nós, Araçatuba, é um polo regional, inclusive de medicina. Acho que a nosso hospital aqui, a Santa Casa, ela acaba sendo referência em muitas questões de saúde. Muitas pessoas, às vezes muito desabonadas, acabam tendo que vir até Araçatuba, às vezes pernoitar aqui. Essa pessoa pode procurar o albergue, então? Qualquer pessoa pode procurar o albergue. Se estiver de passagem em Araçatuba, ali é muito bem acolhido, o lugar é limpo, é um lugar de confiança, né? Os próprios irmãos de uso que estão lá, eles nos ajudam a cuidar, eles tratam aquilo com muito carinho, porque eles percebem que aquilo é uma ajuda para eles. Qual né? que é o endereço lá? Lá é Clarismundo de Melo 399. Clarismundo de Melo 399. Mas nós recebemos ainda bastante gente que vem acompanhar doentes, pessoas, famílias que estão transitando, né, que chamam trecheiros e estão indo para outros lugares, passam por ali. Tanto que eu tenho um quarto ali que é só para a família. É uma suíte, não é nem um quarto não, né? Quando a Maria briga comigo, eu vou dormir lá. tô brincando. Mas é um quarto com banheiro, com chuveiro, tudo. Então, se chega ali, por exemplo, família de peregrinos, de venezuelanos, de pessoas... Apátridas. Então, o que acontece? A mãe com as crianças dorme nesse quarto e o pai vai dormir com os homens, entendeu? Entendi. Então, tem quarto para homem, quarto para mulher, tem quarto da família. Então, todo mundo ali que está passando pela cidade, que não tem condição de pagar um hotel ou realmente não quer, tem o direito de usar o albergue. E a capacidade ali é de quantas pessoas? A capacidade ali é de 34 pessoas por noite. Entendi. Nós temos... Chega a umas 30 mais ou menos. Entendeu? Por noite. Mas no frio eu faço umas loucuras lá. Que legal, né, Léo? Como você falou de até 8 noites por mês que uma pessoa ela pode estar passando lá. Como que funciona a fiscalização de um albergue? Como que se fiscaliza essas 8 noites? A burocracia? Sim, existe, claro, que todo um controle que é ligado à rede da cidade, né? Certo. Então, o albergue, claro que nós somos uma associação sem fins lucrativos, mas a própria cidade, ela precisa ter uma casa de passagem, então o Ministério Público, né, conversando entre a cidade, nós, entre a prefeitura e nós, fez essa aliança, da qual eles nos ajudam também financeiramente com uma certa parte, mas nós ali não tem nada a ver, não é funcionário da prefeitura, não tem nada a ver com isso. Mas então nós temos uma ligação com a rede. Então, cada pessoa que chega ali é feito um cadastro dessa pessoa e o controle pelos nossos funcionários. Entendeu? Então eles não podem. E por que não pode ser mais do que 8 dias? Porque depois começa a perder o sentido de ser uma casa de passagem. Eu não posso colocar 30 dias, senão a pessoa não vai nem querer sair da rua nunca. Né? Entendeu? Então o significado do albergue ali é uma casa de passagem, né? Não é algo para você ficar... Não. Tanto que não atende de dia. Né? De dia os funcionários estão preparando para receber os albergados à noite. E qual é o horário que a pessoa pode começar a procurar o albergue? A partir das 4 horas até umas 8 horas da noite. Das 4 às 8 o portão está aberto? Está aberto, pode ir lá. Se chegar mais tarde, claro que a gente recebe, mas para que também não perca a janta, não, entendeu? Sim, né? sim. As atividades que é feita lá. Ô, Léo, e uma curiosidade minha agora. Como se sustenta esse trabalho? De onde é doações, é parceria pública? Como é que funciona? A parceria pública ela ajuda, mas é claro que o cobertor é muito curto. Né? Então a gente tem uma despesa bem maior, fora a ajuda do custo da parceria, e a gente faz os eventos, entendeu? Vocês fazem eventos? Shows, né? Que nem o show do Daniel, o show do João Bosco e Vinícius, nós realizamos. A gente faz prato pronto, esses dias teve o frango, vai ter agora uma feijoada
fevereiro. Então a ajuda das pessoas faz com que o albergue, e graças a Deus muita gente nos procura e nos ajuda, e a gente tem dado conta, é aquilo, da providência de Deus, né? De cada dia basta as suas preocupações. É isso aí. E o nosso público aqui que queira seguir o albergue em rede social, tem alguma Tem albergue Senhor Bom Jesus da Lapa, tá no Instagram, e ali tem todas as formas, se quiser também nos ajudar com alimento, entendeu? Léo, eu tenho um saco de arroz, eu tenho um feijão, eu tenho um detergente, um sabão em pó, tudo é bem-vindo. Uma roupa de homem, gente, roupa de homem a gente precisa muito, né? Porque homem sabe como é que é, diferente de mulher é consumista, né? E mulher nós temos uma camisa que usa a vida inteira, usa uma né? camisa, usa o resto da vida, camisa preta, então, né, que eu só uso isso. Então, assim, roupa de homem a gente precisa muito, porque é muito... Que nem nós, a gente chega no fim do dia, tudo que a gente quer é tomar um banho e colocar uma roupa limpa. Imagina um irmãozinho de rua, que às vezes está ali com uma roupa há tantos dias, fedida, suja, e você dá para ele a graça de uma roupa usada, mais limpa. Então, o psicológico da pessoa já começa a mudar, sabe? Começa a trazer dignidade pro cara. Sabe que, e ali você já começa a fazer um trabalho psicológico em cima dele, para que ele possa entender que ele tem valor. Tudo que a gente quer ali é fazer as pessoas encontrarem que tem valor, porque foi isso que aconteceu comigo na minha vida. Foi a partir do momento que eu entendi que eu tinha valor, que eu comecei a mudar, e virou para mim realmente uma vocação, ajudar as pessoas a mudarem de vida também. Ô Léo, vamos falar da tua vida então, cara. Você é natural de São Paulo, capital? Eu nasci em São Paulo, eu sou de uma família de 3 filhos, sou caçula, nasci em 1975. Sou velho pra dedéu, não parece? Faço 50 anos esse ano. Tá bem, Léo, tá bem. Tô bem. 50 anos, tá bem. Bem com jogando bola ainda. Não, jeitão de 80. Mas, assim, saúde de 80, uma carinha de 30. Minha filha, eu tenho uma filha de 8 anos, ela acha que eu tenho a idade dela, tadinha. É duro aguentar o pique, né? Misericórdia, mas a gente tá... Mas aí nasci, depois nós viemos para Araçatuba. Eu nasci com bronquite crônica e alérgico ao clima de São Paulo. Meu pai era economista de banco e ele pediu transferência e viemos para cá por causa da minha saúde. E aqui foi. Você veio para cá muito cedo, então? Vim para cá, tinha 3 anos, para o interior. E como é que foi a tua infância, até você conhecer realmente a Jesus e mudar de vida? Conta um pouquinho pra gente. Minha infância foi uma infância normal, de uma família tradicional, e pai, mãe, os irmãos, criados também na igreja, né? Minha mãe sempre foi ministra da Eucaristia, meu pai cuidava também da liturgia, e ali na igreja católica. Vocês eram muito ativos, então frequentavam bastante. Sim, missa de domingo, aquela família tradicional que vai à missa de domingo, e crescendo ali, né? Nessa, mas era algo muito ainda superficial, eu um pouco jovem, né? Mas eu tive alguns problemas, que depois eu fui entendendo, né? Eu com 12 anos, eu tive 2 problemas, que eu tinha que achar uma solução para ser alguém no mundo, né? Um foi com a minha mãe. Minha mãe, não que eu tive um problema com ela, mas a minha mãe, ela dava aula para os meus amigos, e minha mãe saía de casa 6 da manhã, e eu estava dormindo. Ela voltava às 11, meia-noite, e eu estava dormindo de novo, então eu mal via ela. E meus amigos falavam que ela era muito legal. E eu falava, poxa, eu tinha perdido isso. Minha mãe é legal com meus amigos, e comigo ela era mãe, né? Mãe é mãe. Já viu quando você vai levar um amigo para tua casa, tua mãe trata melhor o amigo do que você? Sim, né? Porque é natural isso. Eu não entendia. E eu falei, não, preciso começar a chamar a atenção da família. E o outro, a minha turma não queria andar comigo, porque eu era muito pequenininho. Eu tenho 49 anos, tenho 1,50. Imagina, eu com 12 devia ter uns 60 centímetros. Então a galera queria que eu andasse. Então você já tinha bullying naquela época? Já muito. Então a galera queria que eu andasse com a galera do meu tamanho, que era a galera dos 6, 7 anos. Eu falei, não. Então eu comecei a perceber, eu preciso aparecer. Aí um dia eu roubei um maço de cigarro, né? Do meu irmão, uma carteira de cigarro do meu irmão mais velho. E entrei em casa fumando e para mostrar para minha mãe. Fez isso para chamar a atenção. Chamar a atenção. Aposto que conseguiu. E aí chamei a atenção e foi um burburinho, e eu pensei, tá dando certo. Fui pra praça e dei cigarro ali para um, para outro, os outros não quis, os meninos viram que eu era legal. Tá dando certo. Olha só como que o inimigo já vai, né? É aquilo que eu falo,
o inferno, o inimigo, o diabo, sabendo que o inferno é terrivelmente ruim, ele faz com que o caminho que leva até lá seja prazeroso. Porque pecar não é ruim. Claro. Ruim é a consequência. Sim. Mas pecar é bom, senão a gente não teria sido as tentações. Nós não teríamos as tentações para isso, né? Então pecar, ele realmente ele é bom, ele é prazeroso. O problema são as consequências que o pecado traz. E ali, então, o inimigo ele vai nos pegando nas nossas fraquezas e tudo. E aí, depois de algum tempo, eu comecei a perceber que eu precisava fazer algo mais e comecei a usar maconha e levar maconha para eles. E naquela época não tinha muita boca de fumo na cidade. Era mais. Você já estava em Araçatuba? Já estava em Araçatuba. Isso aqui, 87, 88. E então eu comecei a fazer esse trabalho de pegava na época eu tinha uma bicicleta, uma Caloi Cross. Então eu pegava o dinheiro dos meus amigos, ia para boca de fumo, comprava mais barato, ganhava minha parte, ainda ganhava do traficante a minha. Quer dizer, eu estava fazendo um bom negócio e ainda agradando, entendeu? E naquela época era uma época que começou muito o rock nacional, as bandas do rock nacional, e a gente ia para as brincas, e eu para querer me aparecer, então usava muito lança-perfumes. E eu tinha um lema para mim. O meu lema era, se tá na chuva é para se molhar. Então eu queria ser o que mais ficasse doido, entendeu? Eu lembro de uma dessas brinca que a gente fala, era na época as discotecas nas casas. Pegava ali as latinhas de Nescau, colocava solofone, era ainda as picape era com disco de vinil. Aquela época, eu vivi toda essa época. Então os caras estavam gerando cloroforme. Cloroforme, para quem não sabe, é um negócio tão zoado que você passa em morto, né? Caramba. E eles ali baforavam aquilo como lança-perfume. E eu falei para eles, olha, vocês não sabem ficar doido. Para ficar doido, tem que beber. E tomei o negócio. Meu Deus. Então, do jeito que eu tomei, eu capotei, acordei na Santa Casa e daquela forma tudo. Então eu comecei a chamar muita atenção. E eu sempre fui muito carismático. Então eu começava a ser mais um líder de turmas e tudo mais. E levava a galera junto comigo e comecei a montar minhas turmas e enfim, a me destacar. E eu achava que a droga me ajudava a me destacar. E depois aí a cocaína chegou na cidade, eu usei e infelizmente me apeguei a isso. E você chegou a ser então viciado em cocaína? Cheguei a ser e comecei a usar e aí foi ladeira abaixo. Até os meus próprios amigos que andavam comigo, que faziam essas loucuras, começaram a se afastar e eu comecei a andar com pessoas que eram mais viciadas, mais barra pesada. E tudo isso antes dos 18? Tudo isso antes dos 18. Eu com 17 anos já pegava a droga da onde chegava em Araçatuba e levava nas bocas de fumo para distribuir. Ô Léo, eu acho que você falou uma coisa muito importante, porque o nosso objetivo aqui não é fazer apologia a drogas. De jeito nenhum. Pelo contrário, é a gente mostrar como Cristo transforma. Exatamente. Mas eu achei interessante a tua fala que você iniciou o processo para chamar a atenção da família. Sim, sim. Porque eu imagino que hoje, cara, com essa correria, porque você está falando de 1980. Exatamente. 1985, 87. Nós não tínhamos celular, nós não tínhamos redes sociais, nós não tínhamos essa correria pelo trabalho, porque hoje parece que a gente nunca tem tempo para nada, né, Léo? Exatamente. A gente sempre está atrasado, a gente sempre está correndo. E eu acho que isso é uma realidade hoje dos lares brasileiros, cara. Os pais que às vezes não têm tempo de qualidade com os filhos, ou com a esposa, ou com o esposo. Foi esse o teu início? Foi. E hoje é pior, né? Foi porque assim, a gente... É claro que o ser humano ele é carente. Nós somos indivíduos, mas precisamos viver em sociedade. Não é verdade? Isso é fato. É uma vontade de Deus. Tanto que Deus... o foco de Deus é a família, né? Tanto quis que teve uma. Né? O foco de Deus é a família, porque já é o início da sociedade. Mas se o foco de Deus é a família, Hélio e Guilherme, o foco do inimigo também é a família. Sim. E o inimigo, não conseguindo destruir a Deus, ele vai destruir aquilo que Deus fez como instituição, que é a família. A família, o ser humano. Então ele entra na família. Tanto que, depois eu vou mostrar aqui, eu escrevi um livro que era para escrever para jovem, porque a minha pegada de pregador e missionário sempre foi muito para jovem. Mas eu entendi que o problema de um jovem, ele é consequência de um problema familiar, que foi o que aconteceu comigo.
Então, assim, o inimigo ele vai tentar destruir as nossas casas. E principalmente a casa daqueles onde Jesus está. As pessoas acham que não. Mas a casa que o inimigo mais quer destruir é a casa onde tem Deus. Aonde Jesus está. Pega ali a passagem das bodas de Caná. A palavra diz ali, né, em João, que Jesus, Maria e os discípulos tinham sido convidados para estar lá. E o inimigo foi lá para poder tirar aquilo que dá sabor, que dá gosto para aquela casa, enfim, claro, na simbologia do vinho. Sim. Mas a gente sabe que na cultura judaica, se o vinho acabasse no meio de uma festa de casamento, Acabava era uma alegria. desgraça que estava entrando ali. Então veja bem, a coisa estava pegando fogo, né? A coisa estava ficando ruim numa casa onde Jesus estava. Entendeu? Então, que Jesus estando ali, acabou com toda a façanha do inimigo e fez com que a graça fosse maior. Mas o que eu quero dizer é isso, né? O inimigo ele não vai só na casa do vizinho, na casa de quem não está nem... Não, é na nossa. E ali uma casa, na minha também, que era uma casa de pessoas boas, de pessoas de Deus, o inimigo tentou entrar para destruir. E ali foi durante 12 anos. Eu usei droga dos 12 aos 24 anos de idade. Nesse tempo, eu vi pessoas se matarem por causa de droga, na minha frente, pessoas, amigo meu, eu vi pessoas morrer de overdose, eu vi, sabe, coisas terríveis, eu entrei no meio de tiroteio, eu apanhava, eu ia para a rua, durante 12 anos, eu via essa situação, e minha mãe, tudo que fazia era rezar por mim, né? Nós católicos usamos a palavra rezar, mas Sim, de orar, enfim. sim. E como católico, né, nós somos devotos de Nossa Senhora. Nós acreditamos na intercessão de Nossa Senhora. E eu via minha mãe muitas vezes ali. Eu saía, chegava às 3 horas da manhã. Minha mãe estava diante, né, rezando, pedindo a Nossa Senhora a intercessão. E chegava 2, 3 vezes, às vezes de manhã, 2, 3 dias. E estava lá, orando e pedindo a Deus que olhasse por mim aonde ela não podia olhar. Que cuidasse de mim aonde ela não podia cuidar. Até o dia em que eu tivesse essa experiência com Deus. Você passou, você disse 12 anos, 12 anos. nas drogas. Você chegou a morar na rua, Léo? Não chegou não. Você tinha casa, você ficava invernado, sim. Mas voltava. Eu tive assim, com 18 anos, eu namorava uma descendente japonesa. Tá. E ela ficou grávida do meu primeiro filho, o Matheus. E ali minha família meio que, olha, vamos casar o Léo que ele vai parar. Vai ter festa? Vai, então vamos casar, né? Eu queria... Tanto que cheguei no meu casamento, eu estava... Desculpa, é feio, mas eu estava totalmente drogado no dia do meu casamento. Entendeu? E casei, é uma moça excepcional, né? E ela... Só que aí, a minha vida piorou, porque eu tinha a minha casa, tinha a casa da minha mãe e tinha a casa da minha avó. Entendeu? Que eu morava muito com a minha avó. Quando brigava com a minha mãe, eu morava com a minha avó. Então eu falava para um que eu estava na casa do outro, para outro que eu estava no outro, e estava na rua. Ficava, às vezes, quase uma semana na rua. Entendeu? E eu voltava só para tomar banho e sair. Eu não tinha controle nenhum. Era uma vida desregrada. E quando nasceu a minha segunda filha, a Marina, em maio de 1999, foi quando eu estava já numa depressão, já num síndrome de pânico, já... Ainda drogadicto. Sim, não, eu estava assim, realmente no fundo do poço. Um amigo meu tinha morrido de overdose numa festa que a gente tinha feito. As pessoas já não queriam mais andar comigo, nem os drogados queriam andar mais comigo, porque todo mundo que andava comigo se dava mal. Um tio meu, ele colocava uns amigos dele que eram policiais no dia de folga para me perseguir. E tudo por amor, você está entendendo, né? Para tentar me tirar das drogas. Desculpa te interromper, mas você vê que coisa interessante. Entrou nessa vida para que as pessoas se aproximassem e no final do caminho as pessoas já estavam longe de novo porque... Sim, porque eu já estava, visivelmente, era visto como alguém que era um drogado. E naquela época... Isso é prova de que o caminho do diabo do pecado, nunca é... Eu conto uma piada para os jovens, assim, uma história para os jovens, que eu falo que o diabo ele trata a gente que nem a gente trata papel higiênico. Né? Já viu? A gente não repara, mas você já reparou que a gente trata o papel higiênico muito bem. Né? Você vai comprar o papel higiênico, você entra no mercado, a gôndola, né, o corredor mais bonito que tem é o papel higiênico. Você vai no do Mufato ali, você passa no papel higiênico, parece a entrada do céu o negócio ali. É tudo branquinho, cheirosinho. Eu fico daqui a pouco para Jesus, eu falo, Léo, né? Você vai comprar, aí você vai... Eu nunca mais vou comprar papel higiênico. Não, aí você vai testar o
papel higiênico, você vai lá e você começa a testar, porque você sabe onde vai parar aquilo, né? Aí você não quer, você pega um lá meio durinho, meio lixoso. Não vou lixar, né? Não vou depilar, pô, né? Aí você quer um fofinho, cheirosinho. E você já reparou que o papel higiênico é tão egoísta que ele não quer sacola. Ele tem até uma alcinha, né? É verdade. Você coloca tudo na sacola, você joga tudo dentro do ele fica carrinho. Sempre à mostra, né? Dentro do carrinho, depois por último você põe ele ali como se ele fosse um rei. Aí você tudo coloca 3, 4 coisas numa sacola de papel higiênico, não. Você chega no carro para ir para casa, você põe tudo no porta-malas, o papel higiênico, não, você põe lá no banco de trás, vira o ar para ele. Você já chega na tua casa, você coloca tudo dentro de um armário, mas o papel higiênico você leva ele pro banheiro como se fosse uma procissão. É um lugar especial. Não, ele tem um quarto pra ele. Né? Você abre ali, você abre até a portinha, abre. Eu ia falar, tinha aquela portinha que você abria e fechava na parede. Ar-condicionado, né? Frigobar, Wi-Fi. É verdade. Porque você sabe onde vai parar o papel higiênico. Mas um dia você chega ali numa baita desinteria danada, depois de comer uma feijoada, você desmonta ali. E né, daquele jeito, você limpa do jeito que você não consegue nem olhar. E a primeira coisa que você faz é o quê? Jogar no lixo. Jogar no lixo. É assim que o diabo trata a gente. Ele trata a gente bem até a hora que ele percebe que ele já te catou, já te usou. A hora que você entende, a hora que ele vê que você já está usado e você vai atrás dele, ele fala, agora não. E foi isso que aconteceu comigo. Porque eu era, sinceramente, é aquilo que eu falei, o caminho do inferno, ele é prazeroso. Então, é claro que as drogas me trouxe o certo prazer de eu, às vezes, entrar em lugar de graça, porque eu estava levando para as pessoas, de eu ter certa relevância, de eu ser maluco. Eu sempre fui muito doido. Os caras falam assim, o Léo é tipo o Cazuza, só não é gay, né? Então, graças a Deus. Acho que Deus sabia de tudo, porque se tem mais 2 semanas ali, né? Aí, então, eu era muito doido, mas... o problema é que quando um dos meus amigos morreram e quando eu tive meu primeiro filho, eu falei assim, não, eu vou parar de usar isso. Foi quando eu descobri que eu não conseguia parar. Então aí começou essa luta, de eu entender que tudo me levava à droga. Até então você não tinha tinha eu usava tentado. muitas vezes em casa sozinho, entendeu? Eu usava muitas vezes... Até então você não tinha o dia. tentado parar em nenhum momento. Era uma brincadeira. Então, quando eu fui tentar parar, eu descobri isso. Então, foi uma luta de pelo menos aí uns 4 anos eu tentando parar e não conseguia. Até que em 1999, dia 13 de julho de 1999, uma fria terça-feira à noite, eu estava ali na Praça São Joaquim, sentado, esperando chegar alguém para a gente poder usar droga. E ninguém apareceu. Como eu disse, ninguém queria andar comigo. E aí eu tinha 2 parangas comigo de cocaína. E eu peguei, estava sentado ali na praça, usei essas 2 parangas e na hora que eu levantei para ir embora, na frente da Praça São Joaquim tem uma capela, a Capela de Santa Rita de Cássia, bem ali na frente. Eu estava no banco na frente. E eu comecei a ouvir uma música. E essa música, o que me chamou a atenção foi a voz que cantava a música, que parecia a voz de um amigo meu, que era o Babão, o Fábio Ferreira, né? E ele, na época, ele andava com a gente, ele era mais velho, então ele que tocava Legião, Titãs, tocava as músicas para nós ali, e ele tinha sumido. E eu comecei a ouvir aquela música, eu falei, pô, por essa voz do Babão, né? Eu vou entrar, onde que é? Eu vi o lugar, né? Eu tava muito doido. E a hora que eu entrei, era ele que estava tocando. E era um grupo de oração da Renovação Carismática, assim. E ali tinha 30 senhoras ali, 30 velhinhas ali, e ele tocando. E eu venho muito, né, por mais doido que eu sempre fui, eu gosto muito de literatura. Então, eu sempre gostei de todo tipo de literatura, enfim, desde bula até literatura russa. Então, quem gosta de literatura, vem da poesia, essas coisas, gosta muito a gente presta muita atenção nas coisas. E eu doido ali, comecei a prestar atenção, eles tocavam, e ele estava tocando uma música que vocês evangélicos cantam muito, gostam muito. Depois, claro que eu fui descobrir isso depois, que é aquela O Mover do Espírito, né? Você tem valor, o Espírito Santo se move. Então ele falava, ó, nada de ficar sofrendo com angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. E era exatamente aquilo que eu estava vivendo naquele tempo. Né? Na depressão, sim, na vergonha do mundo, na vergonha daquilo que eu tinha me tornado, entendeu? Eu sabia que eu era uma pessoa inteligente, eu sabia que eu era uma pessoa
que tinha muitos dons, uma pessoa que era fácil de ser amada e de lidar com a sociedade, mas eu tinha destruído tudo isso, você está entendendo? Eu tinha acabado de nascer minha segunda filha e eu estava, que seria de mim? Todo mundo que andava no mundo das drogas estava se perdendo, morrendo, sendo preso, e eu ali, você está entendendo? Sabendo que seu destino não poderia com ser certeza igual. Seria o próximo, né? E no fundo do poço mesmo, né? E a hora que eu comecei a entender isso, eu tive um insight, e aí eu pensei, não, o que eu estou fazendo aqui na igreja? O que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Esse lugar não é para mim. Mas naquela hora, Hélio, Deus falou comigo de uma forma tão linda, tão profunda. Não falou com voz, falou nessa locução que a gente entende, de uma forma íntima, de que nunca mais falou daquela forma comigo. E se, com a graça dele, nunca mais será preciso falar. E falou assim, não é você que tem experimentado tanta coisa, que tem te feito sofrer, que tem te machucado, que tem te destruído. Por que você não experimenta o que eu tenho para você agora? Cadê a sua coragem? E quando ele falou aquilo, eu lembrei do meu lema. Se está na chuva, é para se molhar. E eu pensei, bom, já que eu estou aqui, então eu vou ficar para ver que barato é esse. Mas na hora que eu falei isso, foi o início da conversão. Porque ali eu já caí chorando e comecei a chorar, e eles começaram a cantar o louvor, e depois entrou um senhor para pregar, e ele abriu, eu posso abrir a Bíblia aqui para falar? Claro, fique à vontade. Eu não sei quanto tempo a gente tem, mas vocês sabem que eu gosto. Nós temos até 3h30 aqui pra gente ficar. Fica à vontade. Falando? Falando. E eu conheço o Léo, eu sei que ele fala essas 3h30, tá? E Deus abriu, e aquele senhor que sinceramente eu nunca mais vi aquele rapaz, aquele senhor, era bem senhor. E ele abriu essa passagem aqui, deixa eu achar. Em Jó. Gente, eu nunca tinha parado para prestar atenção na Bíblia ou visto alguém, imagina, 12 anos, a minha vida era usar droga. Ele abriu essa passagem e também não estavam esperando aquele senhor provavelmente não sabia quem eu era, mas já que eu estava ali, já que eu estava na chuva, era para se molhar, eu lá sentado, já lá no fundo da igreja, ele abriu essa passagem de Jó, capítulo 10, a partir do 13, que diz assim: se tu voltares o teu coração para Deus, e para Ele estender os seus braços, e afastar de ti toda a maldade. Olha só, eu comecei, como assim eu voltar meu coração para Deus? E eu afastar de mim toda a maldade, e não abrigar a iniquidade debaixo da tua tenda, então poderá erguer o seu rosto sem mancha, sem vergonha. E tudo que eu vivia ali era um tempo de vergonha, eu andava com vergonha das pessoas, eu andava de cabeça baixa, e eu comecei, peraí, se eu me entregar para Deus, se eu permitir que Deus me ajude, eu vou poder andar de cabeça erguida. E aí começou a falar, e não abrirás a iniquidade debaixo da serás estável e sem mais nenhum medo. Pô, eu estava com síndrome de pânico. Tinha dia que meus amigos tinham que me amarrar no banco do carro, para você ter ideia. Eu chegava a me amarrar numa árvore, entendeu? E esquecerá daí por diante as suas penas, e como águas que se passaram serão apenas lembranças para você. E eu comecei a falar, peraí, tudo que eu vivi, tudo que eu fiz, será como água passada? Vai passar uma régua nisso? Né? E as trevas se transformarão em aurora, e terás confianças e ficarás cheio do Espírito Santo. Olhando em volta de ti, dormirás tranquilo. Dormir tranquilo? Você não vivia isso há muito tempo. Pelo amor de Deus, quem mexe sabe como é que é, né? E repousarás sem ninguém que te inquiete. E veja bem, eu tinha pesadelos terríveis, eu não dormia, né? E muitos procurarão o seu favor. E aí o que aconteceu? Ele começou a falar isso, a hora que ele acabou de pregar, ele falou, olha, se você está passando por algum problema, vem aqui na frente que nós vamos orar por vocês. E esse grupo tinha quantas pessoas? Eram umas 30 senhorinhas, né? E eu sou o grupo, até hoje, o grupo de oração que eu tenho tem 49 anos, tem o meu tempo, entendeu? Eu ando no meio das senhoras e eu sou apaixonado por elas e pelos jovens, né? Que é a minha pegada. Mas enfim, e a hora que ele falou assim, olha, se você está aí, está precisando de oração, corre aqui. Vem aqui que nós vamos orar por você. E eu, já que está na chuva, e eu fiquei olhando para aquelas senhoras, eu falei, gente, essas senhoras devem ter tudo artite, renite, tudo que é it. Elas vão na frente, vai acabar a minha ceia. Quem sou eu na fila do povo? Primeiro, né? Fui quicando. Do jeito que eu cheguei, ele falou assim, ajoelha. Aí eu ajoelhei.
Então ele veio e colocou a mão na minha cabeça, e aquelas senhoras começaram a vir. E uma colocou a mão, outra colocou a bengala, outra colocou a dentadura, eu sei lá. E começaram a orar. E na renovação carismática tem a questão dos dons extraordinários. E começaram a orar em línguas. E na e eu olhei e falei, meu, seus meus mais doido que eu. Falei, tô no lugar certo, né? Falei que... E aí, só que eu não entendia nada, então e eu chorava, eu parecia a Chiquinha, né? E uma falava assim, né? Chora, meu filho, chora, coloca no coração de Deus. E aí, uma delas sabiam que eu não tinha conhecimento, e falou assim, olha, eu vou fazer uma oração e você me acompanha, você repete. E ela começou a fazer uma oração, então, da qual eu ia me entregando a Jesus, me reconciliando com Jesus, pedindo a libertação. E no final ela falou assim, agora pede o Espírito Santo. Pede para o Espírito Santo vir. E eu não sabia nem quem era o Espírito Santo. Achava que o Espírito Santo era alguém. Então eu ajoelhado ficava assim, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Eu achava que ia entrar um padre, sei lá, alguém num cavalo alado. E veio. Claro que não dessa forma, mas veio da forma com que deveria vir. Que eu saí daquela igreja naquele dia e não fui atrás de droga, eu fui para minha casa. E cheguei na minha casa, me tranquei no quarto e dormi uma noite que há 12 anos eu não dormia. Então a primeira promessa estava se cumprindo, e dormirás tranquilo. Dormi um sono que há 12 anos eu não dormi. Acordei no outro dia sentindo aquela alegria, aquela vontade de viver. Fui tomar café e o pão estava com gosto, a banana estava com gosto. E quem sabe, quem usa droga sabe que tira o paladar. E aí eu pensei, cara, tô com esse negócio do Espírito Santo aí. Eu quero que isso fique em mim, porque eu estava me sentindo vivo. Eu estava me sentindo realmente alguém de valor, estava me sentindo, sabe, vivo. E eu falei, eu não quero que isso saia. Mas olha como que Deus é doido, cara. Eu falo muito, porque Deus é muito doido. Porque Ele fala conosco da forma com que a gente vai entender. Ele não vai falar com você, Hélio, sobre astrofísica, se você não entende de astrofísica, entendeu? E eu só entendia do quê? De droga. E eu fiquei pensando, pô, como é que eu faço para ficar louco? Eu tenho que usar droga e tá acabando, eu vou usar mais. E o que eles fizeram ontem lá? Eles leram a Bíblia e oraram. Vamos fazer isso aí, Não né? fizeram mais nada que isso. Cara, eu saí correndo e fui numa... tinha uma livraria católica que de vez em quando eu ia lá buscar as coisas para minha mãe. Sabia onde era. E eu cheguei tipo 8 horas da manhã, eu e a velhinha lá. E eu cheguei, ela já ainda tudo escuro, ela abriu, eu catei uma Bíblia como essa, né, de zíper. E falei para ela, quero comprar essa Bíblia. E ela olhou para mim, já colocou meio que ela me conhecia, né, já bem 8 horas da manhã, achou que eu estava noiado, né. E tava, mas do Espírito Santo, né? E ela já colocou até a mão meio no caixa, assim, né? Pra proteger, né? Eu falei, eu quero comprar essa Bíblia. Ela falou assim, tá, é R$17. Falei, olha, eu só tenho R$10. Você sabe que eu sou dela. Falei, se você não me vender essa Bíblia, eu vou sair daqui e eu tenho medo de começar a voltar a sentir vontade de usar droga. E eu vou pegar esses R$10 e vou comprar droga e a culpa vai ser tua. Na lata, sim. E ela meio que comentou, é claro que eu falei a história de onde eu tinha ido e tudo mais. Falei, olha, fui numa igreja, nem sabia que tipo de igreja que era, né? Falei, eu fui numa igreja, eu tinha 30 velhinhas, tuas primas estavam tudo lá e tal. Enfim. E aí ela pegou e falou, não, tá aqui a Bíblia pra você, de presente. Falei, não, dá os 10 anos. Tira os 10 da mão dele. Aí eu cheguei em casa e escrevi na Bíblia, assim, na primeira página da Bíblia, escrevi assim, a partir de hoje, a Bíblia será o manual da minha vida e o Espírito Santo o meu condutor. E comecei uma grande guerra contra isso, né? Interna, eu sozinho, lutando, né? Não foram tempos fáceis. Que era isso que eu ia te perguntar, Léo. Um momento maravilhoso que você teve de conversão, mas no outro dia não foi tão simples assim, imagino, né? Não. Você pode pegar a Bíblia, e vocês conhecem a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Você nunca vai ver que Deus resolve os nossos problemas, tipo uma fada madrinha, né? Não, nenhum. Mas você vai ver de Gênesis a Apocalipse, incontáveis passagens de que Deus nos dá o caminho para vencer as dores. Isso é maravilhoso. E aí é que tá, né? E naquela ali eu comecei uma luta, e eu tinha muito medo de ficar em Araçatuba, porque de voltar a usar droga, porque só conhecia gente que fazia isso, e a abstinência ela é forte. E um casal de amigo meu falou, Léo, eu vou te levar num lugar
onde tem um padre, é uma chácara, e ele gosta de jovem, e ele vai te ajudar nos primeiros dias. E levou eu para Cachoeira Paulista, na Canção Nova. Não sei se vocês já ouviram falar da Canção Nova. Sim. E lá tinha o Padre Conheço Jonas. A canção pelo Jonas Abib, né? Sim, o Padre Jonas Abib. E ele, uma vocação enorme com jovens, e começou a evangelizar por meio de rádio, né? Dessa forma. E hoje é um canal de televisão, o único canal de televisão no mundo que não recebe dinheiro público. Tanto que agora está tendo até uma briga judicial que querem fazer isso, mas em nome de Jesus não vai acontecer. Enfim. E ele foi meu primeiro diretor espiritual. E ele, para nós católicos, ele já morreu alguns anos atrás. Ele é um homem santo. O que é um santo para um católico? É uma pessoa que viveu os preceitos de Deus realmente. Uma pessoa que imitou. Uma referência. Uma referência de santidade, de quem viveu o caminho de Deus. E eu tive essa graça de ser ele. E aí ele falou para mim, e eu não queria ir, mas lá é uma comunidade onde as pessoas moram lá. E eu não queria ficar lá e não queria ficar nessa turma. E ele falou, Léo, você pode ir para o Japão, cara. Vai para o Japão que você vai ser missionário lá. Eu também nem sabia o que era missionário. Mas aí, eu por causa do nome da minha ex-mulher, né, do nome dos meus filhos, eu peguei e conversei com ela e ela topou tudo. Ela sempre quis que eu saísse das drogas, sempre foi uma pessoa... Não deu certo o meu casamento com ela, assim, a minha união com ela não deu certo, mas ela sempre foi uma pessoa muito boa e sempre lutou realmente por mim. E eu fui para o Japão. Mas deixa eu entender, você tinha ido lá para Cachoeira Paulista, na Canção Nova... Por quê? Eu fui para lá porque não queria ficar em Araçatuba, tinha medo de voltar a usar droga. Entendi. Você foi como um refúgio. Como uma fuga. Entendi. Entendeu? E eu ia, ficava um pouco, voltava para Araçatuba, ficava um pouco, ficava nessa ponte. E lá você passou pela tutela do Monsenhor Jonas Abib. Monsenhor Jonas Abib. Tá. E aí depois ele me falou isso, eu entendi que podia ir mesmo, ela permitiu, deu o nome dela, eu fui. E quando eu cheguei no Japão, porque eu falei assim, vou pro Japão, você quer um lugar melhor para não usar droga? Não sei nem como falar isso, né? Droga. E outra coisa lá, o buraco é mais embaixo, pô. Se for pego lá, você não tem pai, não tem tio, entendeu? Não tem família. Então eu fui. Só que quando eu cheguei no Japão, eu sabia que eu precisava continuar com a minha vida espiritual. Eu tinha encontrado já o sentido da minha vida. Era Deus, entendeu? Então eu fui procurar onde tinha missa. E no Japão existe uma igreja católica a cada 8 cidades. E não celebrava missa nas igrejas católicas. E só tinha uma missa em português, missa em português, estou querendo dizer, que era 3 estados longe do meu. 2 estados. Lá você ficou onde? Eu fiquei em Aichiken e a missa era em Hamamatsu, né, em Shizuoka, que é o estado. Uhum. Então eu tinha que pegar 2 trens para ir, era quase um dia de viagem para ir numa missa em português. Então eu comecei a ir numa cidade do lado da minha, que chama Anjo, né, e Carinha, onde tinha missa em japonês. Em japonês? Você assistia a missa em japonês? E a gente começou então a juntar um grupo para poder ter missa ali em português, entendeu? Acho que a presença do brasileiro lá já era forte, né, naquela época. Exatamente. E aí o padre falou que podia celebrar, e aí o que eu fiz? Começamos a ir nos produtos brasileiros, chamar os brasileiros para ir, e as missas começaram a encher, e eu comecei, e aí começou a ir para outra, a gente começou a mandar carta para o Brasil, aí foi mais padre brasileiro para lá, e a gente começou a montar também a renovação carismática lá, e aí levei o Padre Jonas, o Padre Léo, o pessoal, todos esses, né, para ir para lá. E aí o que acontece? As pessoas começaram a querer viver os sacramentos da igreja, batizar, primeira comunhão, casar, e eu comecei a ter que estudar para isso, porque eu não entendi. Ô Léo, e como que é a liberdade no Japão para uma religião ocidental, digamos assim? Porque a gente tem muita referência da China, sim, de como que é mais restrito. No Japão, como que é? No Japão é um pouco mais aberto, mas mesmo assim, não se abre uma igreja católica sem autorização do Estado. E é quase que... Imagino que nem difícil. Católica, nenhum tipo de cristianismo. A evangélica é um pouco mais fácil, porque ela é... descentralizada, né? Você tá entendendo? Tá. Então, tipo, é a questão do CNPJ e tudo mais. Entendi. A igreja católica já é mais vinculada à Santa Sé, que é o Vaticano, então precisa de tudo... Tem uma questão política. Né? Exatamente, entendeu? Então é um pouco mais difícil. Mas mesmo assim, é claro que quando esse cristianismo começa a incomodar eles abafam, entendeu? Tem isso então também no Japão. Tem isso, entendeu? Mas assim, a gente tinha liberdade de viver a nossa fé, isso é fato, né?
Mas de quando em quando sempre passavam os nacionalistas lá na frente e era as lutas, né? Então, eu comecei a fazer um trabalho especificamente com os brasileiros que estavam hoje no Japão, tem 400 mil brasileiros. Então, eu comecei a estudar filosofia, teologia, e para poder dar as aulas de catequese, de formação. E quando eu fui ver, fiquei 10 anos lá no Japão. 10 anos? 10 anos. Voltei em 2011, continuei minha vida aqui, conheci a Maria, que é a minha esposa, realmente, né? Casei na igreja com ela, tudo. E conheci ela em 2011 mesmo, em 2015 nós casamos, tivemos a Maria Júlia. E aí eu trabalhava eu vendia portão basculante aqui. E um dia nós rezando, Deus colocou no meu coração. Porque assim, eu fazia muita missão já de pregar, viajava muito, todo dia viajava pregando em grupos de oração, em retiro, em fim de semana. Pessoal conhecendo você, te chamava. Sim. E aí eu, cansado, saí, muito trabalho, e eu me dedicava muito mais à minha vida missionária do que vender portão. Eu saía de dia para vender portão, atendia a pessoa, ia no hospital rezar por doente, ia em velório fazer oração, entendeu? Aí um dia a gente orando em casa, Deus colocou no coração de que eu deveria viver inteiramente para Deus. Mas a igreja católica não é que nem a igreja evangélica, que às vezes o missionário, ele parte de uma igreja e as igrejas às vezes ajudam de forma... Eu até ia fazer essa pergunta para você, porque a gente está acostumado no ambiente protestante, o que é um missionário? Igual a nossa igreja, a Igreja Manancial, mantém um missionário em Moçambique, então é uma pessoa que várias igrejas apoiam, mandam recursos para ele vive ali naquela comunidade. O missionário católico é algo parecido, imagino? Os de congregação, os sacerdotes, os padres, sim. Tá. Mas os leigos, não. Entendeu? Os leigos, não. Os leigos são, na maioria, vinculados a alguma congregação ou algum grupo católico, entendeu? Né? Alguma comunidade de vida. Né? E o que acontece? Eu, por ser conhecido... E isso estava tomando muito conta da minha vida. Então eu tenho um padre aqui, claro, que é o padre Guabiraba, que ele é o pároco da catedral. Ele sempre me acompanhava espiritualmente, sabia, né? Eu sou, é claro que sou obediente à igreja católica. Então ele me acompanhava. Então a gente teve ali essa unção no coração de que eu deveria abandonar o trabalho para viver para Deus. Mas como? Se eu não teria salário, entendeu? Né? E eu não cobro para ir nos lugares pregar. Então, por exemplo, Léo, você vem aqui em Andradina pregar? Vou, quanto é? Olha, você sabe a situação da tua comunidade, você sabe que eu também preciso disso, então eu vejo quanto vocês podem me ajudar e me ajuda. Então, ou eu vou num lugar, recebo ou R$100, ou recebo 500, ou nada, entendeu? Né? Então, é na mão de Deus. E eu fui conversar com o padre, e o padre Gabiraba, muito sábio, ele falou: Léo, não sou eu nem você que vai falar se você deve seguir esse caminho. É a tua agenda. Então vamos esperar aí um ano mais ou menos, e a gente volta a conversar para ver como é que está a tua agenda. Mas ele, com muito amor, ele falou: se você precisar de alguma coisa, conte comigo. Porque ele sabia da minha vida. Começo ia ser difícil, sabia que eu era uma pessoa boa, que ele sabia que eu pregava o evangelho sem pregar heresia, sem colocar as pessoas contra uns aos outros, sem exageros, entendeu? Né? E então ele me disse isso. Enfim, 6 meses depois eu já não tinha mais agenda, né? Nunca, graças a Deus, precisei pedir nem a ele, nem a nenhum padre ajuda missionária. Então sua função hoje é como, acho que na igreja a gente chama de pregador itinerante. Exatamente. Você está sempre em comunidades. Pregos em retiros. Em toda a região. Outros estados, entendeu? Vamos aproveitar, Léo, deixa o seu contato para, às vezes, alguém que está nos assistindo queira te convidar. Como é que a gente entra em contato com você? Pode pelo Instagram mesmo, Léo Messias, vai ver o menino feio lá, sou eu, entendeu? Lá você pode até entrar. Léo Messias. Léo Messias, você vai ver lá as coisas que eu faço, também nas questões sociais, quanto na questão de evangelização. Entendeu? Então eu prego muito para retiro de família, de casais, de jovens, muito. Entendeu? Deixa eu dar licença, Léo, eu vou deixar também o nosso contato aqui do Vocação Podcast. Nós temos um WhatsApp, um link direto para você entrar em contato conosco, é pelo telefone 18 99737 9063. Vou repetir, 18 99737 9063. Esse telefone você pode mandar mensagem para nós.
E também aí, se quiser entrar em contato diretamente no WhatsApp, pode nos procurar e a gente faz a ponte com o Léo, a gente tem essa disponibilidade. Sim. Eu sou muito, na verdade, sou muito amigo dos evangélicos, sabe? Quando houve o meu processo de conversão ali, eu tinha um patrão que ele gostava muito de mim. Então eu falhava muitas vezes, não ia trabalhar, aquelas coisas, mas eu vendia linhas telefônicas naquela época. Na época que se vendia. Talvez a nossa geração, mas a geração atual não sabe, né? Então, eu era muito bom, né? Eu sou muito bom de conversa, né? Mas é claro que de uma forma, nunca fui uma pessoa desonesta, entendeu? Mas eu sempre, e ele gostava muito de mim, e ele era evangélico. E então ele tentava muitas vezes me ajudar, claro, da forma dele, só que eu não tinha essa ligação, não conseguia, minha vida era aquela. E eu ia muito, me levou algumas vezes na Presbiteriana Independente, que era do pastor Alfredo. Sim. E no ano que eu me converti, era o ano que o pastor Alfredo estava montando a Ágape, né? E eu lembro que... Finado pastor Alfredo, saudoso pastor Alfredo. Saudoso, uma excelente bênção, pessoa, né? A Thelma, né? Enfim, e ali os jovens começaram a querer levar eu para lá, para poder montar os grupos de jovens, essas coisas que estava montando e tal. E olha, pô, o Léo teve uma experiência com Deus. E eu lembro que um dia eu conversando com ele, e ele falou para mim, Léo, o teu lugar é na igreja católica. Se Deus quisesse ser aqui, você tinha se convertido aqui. Você tinha tido essa experiência aqui. Deus quer você lá porque Ele quer plantar lá os frutos do Espírito Santo. E me permite um comentário, Léo. Eu acho que o cristianismo ou a vida de Cristo é uma vida para levantar não muros, mas para criar pontes. Sim. Eu acho que quando a gente começa a levantar muros em nome de Cristo, eu acho que a gente está talvez um pouco equivocado na nossa leitura bíblica. Né? É o farisaísmo, né? E aí se criou uma amizade com ele também, depois com outros. No Japão mesmo a gente evangelizava, eu e pastores. Então, assim, é muito lindo quando a gente se apega ao que nos une. Sim. Que é ser instrumento de Deus para a salvação das almas, né? Então, hoje ainda aqui, às vezes faz algum momento ecumênico e começam a pregar, as pessoas acham que eu sou pastor, o outro porque eu falo com intrepidez dessa forma. Eu acho que isso é uma coisa que nós vamos ter que evoluir enquanto pessoas, né? Mas não é porque o Hélio é palmeirense e eu sou São Paulino que nós não vamos sentar na mesma mesa. Claro. E conversar e bater um papo. Então, até agradecemos, Léo, pela tua disponibilidade, pela tua vinda. Sim, eu estou muito feliz de estar aqui. E foi assim, aí depois disto, eu comecei minha vida missionária, de viajar e pregando aqui, e comecei a realizar as ações sociais também, né, porque eu comecei a entender que a nossa vocação, claro que ela tem que ser vertical, mas também horizontal, de uma forma com que encontrar no necessitado, né? Você pode ver que quando a gente ajuda um necessitado, você está tendo uma comunhão com Cristo, né? Naquela passagem de Lucas, quando ele diz, né? O cara fala, mas quando foi que eu tive contigo? Toda vez que você deu de comer para um necessitado, para um faminto, toda vez que você deu de vestir, toda vez que você visitou, você foi a mim um necessitado. E a vocação minha não é só pregar o evangelho. Comecei a ver nisso. Viver também. E aí, então, inventamos o Marmitas para Jesus, de entregar marmita na rua, de cuidar dos irmãos de rua. E os irmãos de rua se tornaram, para mim, uma grande vocação da qual eu amo muito estar com eles, ajudá-los a encontrar o fio da meada que eu encontrei. Entendeu? Porque ali você vê muita gente que, atrás de cada um tem uma história. Atrás de cada um tem uma história. E vou falar para você, tem tanta vocação ali, tem tanta gente inteligente ali, tem tanta gente ali que por conta de uma falta de estrutura familiar, social, foi parar na rua, entendeu? E é isso que a gente ajuda a resgatar, por meio da evangelização e por meio da valorização humana. E um menino que queria começar chamando a atenção da mãe, foi para os caminhos das drogas, tentando chamar atenção, foi liberto por Cristo e hoje é uma referência. Hoje é uma pessoa que todo mundo quer estar próximo. Você vê que coisa doida, né? Rodamos e o único que abriu o caminho foi o Senhor Jesus, né? Eu falo muito isso, porque é interessante, né? As pessoas...
às vezes me param, parece que eu não tenho essa vaidade, já passei por isso. Mas parece ser um artista, né? Vem e abraça, Sim. e às vezes tá num lugar na rua, quer tirar foto. Né? Que nem minha esposa fala, Léo, eu não vou em mercado com você. Entendeu? Porque cada passo um para. Começa a conversar, começa a falar, sabe, das coisas, da minha missão, pede oração, quer ajudar o albergue, quer não sei o quê. Então ela fala, não dá para ir em mercado com você. Então e assim, teve um caso que eu acho muito lindo, que você falou das pessoas que não gostavam de mim. Eu na minha adolescência, eu não ia no aniversário dos meus amigos, porque as mães não deixavam eu entrar na casa das pessoas. Assim, não vai vir esse menino, vem aqui. As mães não queriam que os filhos andassem comigo. Aí um dia eu fui pregar num lugar e um rapaz foi me dar carona na saída. E eu montei no carro e ele olhou para mim e falou assim, Léo, vamos tirar uma foto que eu vou mandar pro meu pai. Porque meu pai é teu fã. Aí eu falei, o quê? Eu falei, vamos, né? E ele tirou a foto e eu comecei a chorar. E ele olhou para mim e falou, você tá chorando, né? E eu falei, você não vai entender. Eu falei, mas antigamente nenhum pai queria que um filho andasse comigo. Que coisa, né? O que Cristo hoje, não faz com a pessoa, hoje né, os cara? pais querem que os filhos me conheçam. Então, assim, você não tem noção de quantos pais me ligam e falam, Léo, vem em casa conversar com meu filho. Ô, Léo, eu posso levar meu filho aí para você trocar uma ideia? Entendeu? Porque sabe que eu falo de uma forma popular. E é claro que eu estudo teologia e tudo mais, mas é aquilo que Paulo falava. Com os judeus falou como judeus, com os gentios falou como gentil. Então, fez de com os tudo jovens, para com os tolos, de você sábio tá entendendo? para com os sábios. Eu não vou falar de pneumatologia Sim. da ação do Espírito Santo com um jovem, entendeu? E foi assim que Deus falou comigo a primeira vez, é assim que Deus fala comigo, né? Então, as pessoas começam a me ver falando de Deus e falar, cara, sem ter vontade. Porque assim, um dia eu fui pregar em Curitiba e fui numa rádio, assim, antes, e o cara falou, Léo, qual é a tua missão? Porque uns têm a missão, né, a vocação da cura e libertação, né, da cura interior, de vocar de pregar só para casal, de pregar essas coisas, sim, né? Sim. E eu sou bem que eu vira-lata de Jesus, né? Chamou, eu tô lá, entendeu? Tem dia que nem outro dia eu tava pregando num chá revelação de bebê e saí de lá e fui pregar num velório, Caramba, entendeu? que eclético, então, hein? Um dia eu tô na periferia, num lugar onde não tem nem saneamento, e saio de lá, vou numa das casas de pessoas mais ricas da cidade e trato todo mundo da igual. mesma forma, e por isso que todo mundo gosta de mim desse jeitinho que eu sou. Então eu falei, olha, a minha vocação, ali naquele momento eu entendi qual era a minha vocação. A minha vocação nada mais é do que animar a fé das pessoas. Nada mais que isso. Do que eu pregar a palavra de Deus, ou do que eu falar com uma pessoa, ou do que eu atender ali um irmão de rua e trocar uma ideia com ele, ou uma família, ou numa grande pregação, sei lá, para 100 ou para 2.000 pessoas, e as pessoas saírem dali falando, eu quero. Glória Porque a Deus, assim, cara. eu quero viver isso. Porque assim, sabe, tudo que está aqui nessa Bíblia, tudo você que está aí nos assistindo, tudo que está escrito aqui, todas as promessas, todas as bênçãos, elas foram escritas para serem cumpridas. Sim. É para ser cumprido. Mas existe uma diferença muito grande, porque elas só são cumpridas na vida daqueles e daquelas que tomam posse. É isso. Não é de todo mundo. Ela é para todo mundo, mas não é todo mundo. Você pega a história da mulher hemorrágica. Olha lá, aquela mulher diz a palavra que uma multidão estava indo na cidade dela. Na verdade, uma multidão. Mas aquela mulher foi a única que foi abençoada. Porque foi a única que tomou posse. Aquela mulher, olha a coisa mais linda, ela tomou posse na casa dela. Porque ela sabia que por lei ela não podia ir lá. Por lei ela era uma amaldiçoada, e a gente sabe que uma pessoa amaldiçoada, uma pessoa impura, se fosse pega conversando com outra pessoa, ela podia, por lei, ser apedrejada até a morte. Entendeu? Então na casa dela, ela falou, ela já diz a palavra, começa lá. Diz a palavra que ela já tinha ouvido falar de Jesus. E olha que coisa linda, quando a gente já ouviu falar de Jesus. Quer dizer, se você já ouviu falar de Jesus, você que está nos assistindo, já estamos entrando na vibe da tia aqui. É isso aí. Já estamos entrando na vibe dela. E ela então, ela tinha ouvido, ela falou, peraí, esse cara tem realizado tanta coisa. E diz a palavra que ela já tinha procurado tudo na vida. Gastado todo o dinheiro, com todo jeito, e só piorava. E quantas vezes a gente vai
entra num problema e a gente vai tentando sair desse problema e vai virando uma bola de neve e vai só piorando a nossa vida. Porque muitas vezes a gente acha que ou a gente vai dar um jeito, ou a gente não quer se expor para a sociedade, ou a gente não quer enfrentar aquilo, e a coisa só vai piorando, talvez como aquela mulher. Mas aquela mulher falou assim, não, mas agora, se eu for lá, eu sei que eu não posso. Não é que ela não queria conversar com ele, ela sabia que não podia. Eu sei que eu não posso falar com ele, mas se eu tocar só no cantinho ali do manto dele, eu sei que eu vou ser curado. Olha o que é tomar posse. E hoje a gente em casa, quando a gente vai para o culto, né, quando a gente vai para o grupo de oração, quando a gente vai para a missa, o que a gente está preocupado? Com a roupa, né? Que vai pôr roupa, tira a roupa, e a camisa não... E aquela mulher estava preocupada com a camisa. E diz a palavra então que ela foi. E ela, sei lá, aquela mulher se colocou em risco, olha... Né? Eu vou escrever, vou mostrar meu livro aqui, mas eu estou escrevendo um segundo livro, que ele chama O Caminho da Fé. Qual é esse caminho da fé? Eu vou falar no livro como esses personagens bíblicos chegaram a alcançar a sua graça por meio de Jesus e fazer uma analogia da nossa necessidade com delas e traçar o mesmo caminho. Porque essa mulher, primeiro, ouviu falar de Jesus, a gente ouviu falar de Jesus. Segundo, ela armou uma meta, um plano, e a gente não faz isso, e temos que fazer. Terceiro, ela foi ousada, e a gente não é. E Deus não gosta de morno. Está lá em Apocalipse, né? A gente está muito no boi-maria, vai só no que agrada, né? Quer viver só os frissons da fé. Ah, isso aqui não me agrada, entendeu? E não, Deus quer os fervorosos, né? A fé, ela é violenta, sim. Entendeu? E essa mulher, fé, ela requer uma ação sobrenatural. Sim, o amor, ele é violento. Nada é mais violento do que o amor. Entendeu? Tão violento que ele destrói o mal. Então essa mulher foi, e diz a palavra que quando ela tocou, Jesus sentiu poder saindo dele. E aí ele vira e fala assim, alguém relou em mim. Olha que coisa doida. Alguém relou em mim. E os discípulos que estavam em volta ali, um deles, não diz quem foi, mas eu acho que foi Pedro, porque era o mais bocudo, né? Vira e fala, como assim você está falando que alguém relou em você? Estão tocando toda hora aqui. Chacoalhando, não aguento mais de cotovelada. E você fala que alguém relou em tudo. Ele, mas alguém relou em mim com fé. E ali abre aquela rodinha, fica ele aquela mulher, e a gente sabe o que acontece depois. Então é o que eu sempre digo, né? Nós precisamos tomar posse do poder de Deus. Quando você for no seu culto, quando você for na sua célula, quando você for no seu grupo, quando você for ouvir a palavra de Deus, falar, isso é para mim. Isso é para mim. Hoje eu vou sair daqui e vou levar Jesus para casa. Por que Zaqueu foi abençoado? Porque Jesus veio na árvore? Não, isso foi o caminho. Zaqueu foi abençoado porque levou Jesus para casa. Entendeu? Agora a gente vai no culto, ora e louva a Deus e quer falar alto e aquela pirotecnia toda. Desculpa falar dessa forma, pelo amor de Deus. Sim. Mas a gente volta para casa vazio, cara. No outro dia tá vazio porque você não colocou Jesus na tua casa. Entendeu? Você não põe Jesus na tua casa, ora com o teu marido. Entendeu? Ah, mas meu marido não gosta de orar. Minha irmã, presta atenção, pega aí nas horas certas. A hora que o Corinthians ganhou, que é o melhor time do mundo, entendeu? A hora que o Corinthians ganhar, ele tá feliz ali, fala, vamos agradecer a Deus. Vai cair a live agora. Vai cair a live. Sei lá, olha que, sabe, filha, pega. Ai, mulher, vamos namorar hoje, vamos rezar antes. Entendeu? Daqui a pouco ele tá orando com você, vai devagar. E outra coisa, quem diz que o teu marido precisa orar para Jesus estar lá, filha? Ele não precisa nem saber que você ora, né? Eu tenho um testemunho, posso contar um testemunho? Claro. Eu tenho um testemunho, quero contar 2 testemunhos de como Deus é maravilhoso, né? Eu tenho muitos testemunhos, graças a Deus, na minha vida missionária, mas tem eu fui pregar numa cidade e quando eu cheguei lá, a mulher acabou a pregação e a mulher veio falar comigo e falou, Léo, eu quero que você me ajude em oração, porque em casa é um problema. A gente mora numa fazenda, meu marido é o administrador da fazenda, e é um problema porque eu não posso nem orar dentro de casa. E os 2 trabalham na roça e voltam às 3:30 da tarde, porque na roça começa cedo, né? E eles param ali no alpendre, né? na varanda, e começam a tomar cachaça, e começam lá pelas tantas a brigar, e um pega a faca, o outro pega a arma. E Deus do céu, Léo, eu não vejo a hora de um dia vai acontecer essa tragédia e eu não sei o que eu faço. E eu coloco lá na Canção Nova, e eu começo a pegar o terço, e eles brigam, quebram tudo e não deixam nenhum. Eu falei para ela, então vamos armar uns esquemas aqui eu e você. Naquela época eu não tinha nem Instagram, comecei
a conversar com ela pelo Messenger do Facebook. Comecei a falar para ela, olha, eles não precisam ver você orar. Então, teu marido está dormindo, ora por ele. Teu marido e teu filho chegou, entendeu? Foi lá para a varanda beber, vai pro quarto orar. Ah, mas o quarto não fecha a porta e vai. Ah, mas o quarto não tem porta. Tem aquelas redinhas assim. Falei, não tem porta na tua casa. No banheiro. Então vai pro banheiro. E ela foi. E começou a ir. Os caras chegavam e ela lá no banheiro, ai, Senhor, eles estão louvando, você nem sabe. Ai, e derrama teu Espírito Santo, e derrama teu Espírito Santo, e vai. E era todo dia, que um dia ela falou assim pra mim, Léo, meu apelido, desculpa eu ter que falar isso aqui, né? Assim, meu apelido em casa virou cagona. Porque só ficava no banheiro. Porque falou assim, meu marido falou, eu chego, tu vai banheiro. Mas ela tal. Uns 2 anos depois, mais ou menos, eu voltei para essa cidade para pregar. Quando eu cheguei lá, quem está na primeira fila? Ela, o marido e o filho. E o cara veio com aquela mão grossa de quem trabalha. Disse, você que é o Léo Messias, eu vim aqui só para te ver, só para te conhecer. Porque a minha mulher começou a mudar em casa, a me tratar e começou a me chamar para vir aqui. E eu comecei a vir então a Santa Missa. E eu nunca vim num grupo, mas hoje eu vim e estou aqui. E eles estão lá. Você está entendendo? Aquela mulher não ficou falando pro cara, vai para a igreja. Você já tentou falar para Deus, para um revoltado? Que vai para a igreja. Minha mãe nunca fez isso, mas minha mãe falava com Deus todo dia sobre mim. Entendeu? Então é isso. E outra coisa, de como Deus é maravilhoso. De como Deus usa de nós para abençoar a nossa casa. Porque a gente vai na igreja às vezes e fica pensando, eu queria tanto que o fulano estivesse aqui. Queria tanto que o fulano... Mas talvez Deus quer mudar a gente para mudar o fulano. Né? No Japão nós tínhamos um grupo de oração e tinha uma irmã lá que o marido dela era alcoólatra. E a gente orava bastante pela libertação dele. Mas um dia ela chegou em mim e falou, Léo, eu não aguento mais. Porque agora ele bebe demais e começou a ser violento. E eu não fui criada para isso, né? Então eu já não durmo mais na cama com ele, já não lavo as roupas dele, já não faço comida para ele. Enfim, a gente está ali vivendo por viver. Um lar destruído. Só não largo dele porque nós temos 2 filhos adultos, estão no Brasil, amam o pai, eu não quero colocar pai contra filho. E outra, sou esposa dele, deu sim no altar, não posso largar dele. Eu não tenho mais força, Léo, não tenho mais força, me ajuda. E a hora que ela falou, não tenho mais força, lembrei do meu amigo Espírito Santo, entendeu? Me veio uma passagem bíblica, Atos capítulo 1, versículo 8, de que quando Jesus ali... Recebereis virtude. Recebereis o Espírito Santo, que vos dará força, né? Então, e Jesus fala isso num momento estratégico, Jesus fala isso depois de ressuscitar, depois de morrer por nós na cruz, depois de ressuscitar, depois de passar 40 dias com aquela galera, a última conversa antes da sua ascensão ao céu, a última conversa, ele podia falar, olha gente, tô vazando, você sabe o que tem que fazer, todo mundo. Vocês se virem aí. Entendeu? Pedro, você sabe o que tem que fazer, João, Marcos, vai escrevendo tudo, entendeu? Não, ele fala, olha, porque ele sabia que longe da figura física dele, eles iam enfraquecer. Tanto que Pedro já queria voltar a pescar, aquela história toda, enfim. Voltar para a vida velha. Então ele sabia como nós somos assim. Por mais cristão que nós somos, imagina se Jesus andasse fisicamente do nosso lado. Entendeu? Então ele sabia, então ele disse isso. Então eu pensei nisso, né? Levei ela lá para o sacrário, impus as mãos sobre ela e comecei a pedir que ela fosse cheia do Espírito Santo. Fosse cheia, para que o Espírito Santo desse força para ela. Aquela mulher, então, nós como católica, ela estava bebendo uma água, levou para o padre abençoar a água, e foi para a casa dela, era sábado, passou o domingo, segunda-feira o marido saiu para trabalhar, e aquela mulher começou a limpar a casa inteira. Limpou a casa inteira, pegou as roupas dele, colocou na máquina, e no Japão já sai seca da máquina, né? E aí começou a passar, mas colocou água abençoada no aquele pss, né? De passar a roupa. E começou, Senhor, quando ele colocar essa calça, que ele sinta o teu amor, a tua unção, quando ele colocar essa camisa. Foi no produto brasileiro e comprou costela, que a comida que ele mais gostava era costela na panela de pressão. 9 horas da noite aquele cara chega em casa, virado no giraia. Ele abre a porta, aquele cheiro de costela na panela de pressão que dá fome, quem acabou de comer. A roupa em cima da cama tudo dobrada, a casa limpa, e eu pergunto aí, Deus agiu?
presta atenção. Quando a gente descobre o fio da meada, o demônio vai fazer de tudo pra gente abandonar. Aquele homem olhou para ela e falou assim, o que você tá aprontando? Eu já sei, você tá querendo me matar. Você deve ter colocado veneno nessa comida aí, tá querendo me encantar, mas quem vai morrer é você. E aí ela disse que ele bateu tanto nela, que ela não tinha como dormir naquela noite, tudo doía. Aí no outro dia ela acordou de manhã, me ligou e falou, olha aqui, Léo. Mas acordou brava. Falou assim, olha aqui, Léo, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber dele, eu nem quero mais saber do seio das tuas ideias. Aí eu falei, calma, vamos recomeçar de novo. E começamos a orar. E aquela mulher começou a fazer isso. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. E aquele cara saía para trabalhar, ela ficava orando. E ele chegava bêbado, ela dava banho nele. Voltou a dormir na cama com ele. Voltou a tratar ele bem. Voltou a fazer comida para ele. Voltou a ser esposa dele. E passou ali 10, 11 meses. Um dia eu estava na igreja. Ele para lá na frente da igreja para deixar ela. Ela desce, era um corredorzão assim, né? Um espaço. E ele sai com o carro meio que em zigue-zague. E eu olhei assim e falei, esse cara não vai mudar, meu Deus do céu. Olha a minha fé. Mas do nada ele dá um cavalo de pau assim na esquina e volta. E do jeito que ele volta assim, ela já tá ali do meu lado, ele começa a vir pra minha frente, e eu pequenininho desse jeito, minha perninha começou a tremer. E eu olhava pra ela, pô, ela era grandona, meia fortona assim, ele batia nela, imagina em mim. Falei, vai matar o Léo. Vou voltar pro Brasil numa caixinha de cinza. E Deus me deu a graça de nem conseguir correr aquela hora. E ele chegou em mim e pôs a mão na minha cara, bem na minha cara, e falou assim, olha aqui, moleque, eu quero saber o que vocês fizeram com essa mulher aqui. E eu fiquei olhando para ela, olhando para ele. Ele fala o que vocês fizeram com essa mulher aqui. E eu olhando, e antes que eu desse uma resposta errada, ele olhou para mim, fala o que vocês fizeram com essa mulher. Porque ela tem mudado tanto, que o que vocês fizeram com ela, eu quero que você faça comigo. Glória a Deus. Olha que coisa linda. E ali, então, eu já enchi de coragem. Abracei ele, levamos ele para dentro, oramos por ele. E ele começou ali um grande trabalho, caiu, levantou. Quando eu vim embora, eles eram já coordenadores daquela paróquia, ali, daquele grupo. E tudo por quê? Porque ele começou a perceber nela a graça de Deus. Ela fazia de tudo para mudar ele. Só que o que aconteceu? O que mudou ele foi as atitudes dela também, que talvez dentro de casa não eram boas. Né? Você não presta, você não tem jeito. Como é que você vai mudar uma pessoa falando isso? Né? Também não quero saber de você. E só para corroborar, 1 Pedro 3, versículo 1. Do mesmo modo, mulheres, sujeitai-vos cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento da sua mulher. Exatamente, eu falo isso. Né? A gente tem que... A nossa esperança é o céu. Né? Tem pessoas que eu tenho certeza, tudo que Deus mais ama é honrar a nossa fé. Então, se a gente buscar ser fiel a Deus, e viver na graça dele, ele vai ouvir nossas orações de uma forma ou outra. Né? Eu sinto, Léo, que Deus está conduzindo essa nossa conversa, porque o Léo iniciou falando sobre um lar que o filho estava buscando a atenção da mãe. E agora a gente está 1 hora depois falando como transformar os lares. Sim. Exemplos práticos de transformação de lares. E simples. Coisas factíveis. É fácil, Léo? Não é. Não. A pessoa que está nos ouvindo, não imagine que vai ser uma coisa assim do dia para noite. Porque dói. Uma mudança é difícil. E é aquela história, o inimigo quando ele vai querer destruir. Mas é possível. O mais lindo é que é possível. Né? O mais lindo de tudo é que é possível. E assim, o que Deus pede para nós é que a gente, desculpa falar, a gente às vezes quer fazer o papel de Deus. Sim. Então, e é simples a gente entender qual é o papel de Deus. Qual é o papel de Deus? É aquilo que não é possível para nós. Sim. Não é verdade? Deus age no impossível. Faz, entendeu? E se você pega a Bíblia, Deus nunca pede para nós coisas difíceis. Pega lá em Jericó, né? Nós católicos gostamos muito de fazer o tal do cerco de Jericó. Sim. Não sei se vocês não, mas nós fazemos. Mas quando você pega aquela conversa ali de Deus com Josué, ele fala assim para José, olha ali, é lindo que a tradução fala no passado, até a tradução ecumênica, ela é no passado. Ele, olha, entreguei-te Jericó, mas desce lá e faz a tua parte. E qual que é a parte que ele pede para Josué? Ele não fala para Josué ir lá e meter a marreta no muro, para Josué ir lá e brigar, porque ele sabia que Josué não tinha
não tinha poder bélico nenhum contra, não tinha tinha arma talvez nenhuma. nem marreta, nem Não, nada não ali, tinha, um martelo. Não tinha força nenhuma, aquela galera estava 40 anos comendo maná, era tudo tagarelinho que nem eu. Contra Jericó, que era uma cidade murada, alta, todo mundo só sabia. Inclusive dizem que existiam casas em cima das muralhas, de tão grande que eram as muralhas. Eu li um livro de antropólogos que diz que era pelo menos 9 metros de altura por 4 de largura e havia casas em cima. Então, assim, era totalmente, humanamente falando, não tinha como ganhar. O que Deus falou para ele? Vai lá e ora. Não falou mais, 7 dias vocês orando. Quando você pega a passagem dos ossos secos, da visão de Ezequiel, é a mesma coisa. Ele fala, tá vendo esses ossos secos? Você pode ver, não. Ezequiel é muito inteligente, que ele joga a bola para Deus, né? Eu só tu sabe. Tu que sabe. E o que Deus fala? Então, profetiza que eu derramarei o meu espírito e vou realizar essa graça. Quer dizer, não falou para Ezequiel, vai lá e põe Super Bonder nos ossos. Quer dizer, Ezequiel não ia aguentar, nem sabia, ia fazer tudo errado, ia ficar parecendo The Walking Dead, entendeu? E não falou, vai lá e prega, porque sabe que não adianta você pregar para osso, mas ora. Então, o meu trabalho, meu irmão, minha irmã, o teu trabalho, o nosso trabalho é orar e confiar. Orar e confiar. Que você vai chegar no céu, vai estar lá. Ah, mas morreu e parece que não. Você não sabe. Poxa. Entendeu? Naqueles 45 segundos do tempo lá, muita coisa pode acontecer, porque Deus é atemporal. Sim. Bom, você que está nos acompanhando, espero que você esteja curtindo esse bate-papo, né? Essa conversa aqui com o Léo. E é isso que nós pedimos, literalmente. Curta esse vídeo, compartilhe isso nas suas redes sociais. É a maneira que a pessoa tem de nos ajudar, né? Sim, sim. O engajamento ele é o principal combustível das redes sociais, aqui, de levar essa mensagem para mais pessoas que precisam estar ouvindo, né? Então, a maneira principal de apoiar é deixando seu like, compartilhando, espalhando essa mensagem. Nós também temos o QR Code, está fixo aí na tua tela. Esse QR Code é um meio de você nos ajudar. Claro, isso aqui tem despesas, a gente tem todo o trabalho aqui, então você que sente no coração de nos dar uma oferta aí, tá aí o QR Code. Qualquer valor, de 1 centavo a 100 reais. Não precisa começar em 1 centavo, R$1, né? A partir de R$1. Pelo menos e ajude mesmo, ajude, porque você está ajudando a evangelizar também. Você está sendo uma via disso. E Deus precisa disso. Precisa de quem ajuda financeiramente, de quem põe a mão na massa, de quem... Às vezes você não consegue ir nos lugares, às vezes você não consegue ter um tempo para isso, mas você consegue ajudar financeiramente quem tem o tempo. Então você pode imaginar, quando você chegar no céu e Deus falar, tá vendo essa pessoa aqui? E você fala, estou. Você conhece? Não. Então essa pessoa está aqui. Porque um dia ela assistiu um podcast, ela foi tocada, ela começou a ir atrás das coisas de Deus, ela teve a vida transformada e você estava ajudando a manter aquele podcast. E é isso o nosso trabalho, tá, Léo? O nosso objetivo aqui é justamente isso. A gente rompe com qualquer barreira de religião, sim, você é a prova disso. Sim. A gente rompe com qualquer dificuldade. Nós pregamos um Cristo que cria pontes. Exatamente. E esse é o nosso desejo do nosso coração aqui, é chegar até você, que essa palavra faça sentido para você, no meio de tanta coisa ruim da internet, né, Léo? Tem muita coisa boa, mas também tem coisa muito ruim, tem coisa que desagrega. E o nosso objetivo aqui é fazer que nós possamos ser abençoados. Assim como o Espírito Santo está fazendo a gente se arrepiar aqui na conversa, que isso esteja também na casa de vocês. E um último pedido que eu faço para você que está nos acompanhando é: comente, deixe o seu comentário aqui, as suas palavras nos fortalecem, tá? Às vezes a gente vai ler um comentário aqui que vai aquecer o nosso coração, deixe a sua mensagem aqui, a gente vai transmitir para o Léo também, você que conhece ele, faça parte desse podcast. É muito importante para nós isso. E colabora. Em vez de ficar aí jogando no tigrinho, ajuda o Isso Leão aí. da tribo de Judá. Amém. E tudo do conforto de sua casa, né? É verdade. Sentado no conforto do seu sofá. E falando em sofá, nós temos o Secate Estofados, tá? Você que está precisando fazer essa reforma nesse sofá que você está sentado aí, tá rasgando, já está começando... A mola ruim. Cara, sabe aquele sofá que já não tem mais espuma? Que você já tá sentando lá na... Já tá sentindo o cóccix já. Não. Mais do que conforto. Ó, Secate Estofados, DDD 18 981 34 86 49. Fala com o William Secate, eu tenho certeza que ele vai fazer um excelente trabalho. O Léo vai ser o próximo cliente dele. E você que está nos acompanhando, compartilhe também esse canal. Com certeza. Ô, Léo, eu quero falar um pouquinho aí, você é escritor,
Sim, não. Cadê? escreve um Vamos livro. ver seu livro. Tem o seu livro aí? Tem. Vamos mostrar o teu livro. Esse livro. Imagino que pelo teu Onde trabalho eu é um mostro livro... ele? Você mostra aí? Pega, Aqui, pega. ó. Eu vou dar para vocês depois. Aqui, ó. Vamos mostrar aqui, ó. Olha aí. Não sei se está todo mundo enxergando. Ressuscita a Tua Casa, Isso. de Léo Messias. Do que fala esse livro, Léo? Esse livro, na verdade, o que acontece? Eu ia escrever um livro para jovem. Mas eu estava em oração e entendi aquilo, que o problema do jovem é só a consequência de um problema da família. E ele chama Ressuscita a Tua Casa porque é esse Jesus que eu creio. Um Jesus que tem ressuscitado não os mortos, mas tanta gente viva que anda por aí como morto. Como eu fui um dia. Tanto que eu escrevi aqui na contracapa, escrevi assim: a família é o foco deste livro, pois sei que por conta do sofrimento de apenas um, da dor de apenas um, dos erros de apenas um, a família toda sofre. E não é verdade? Tanta gente que às vezes vai na igreja, não por ela, porque ela sofre por outro. Sim. Entendeu? Mas olha que coisa linda. Mas sei também que a partir do sim de apenas um, a família toda é transformada. E olha que coisa linda. Ali minha mãe orando, entendeu? E aqui você que está nos assistindo, é o teu sim que vai transformar a tua casa. Desculpa te interromper, mas um sim da minha mãe também hoje me fez estar nos caminhos de Deus. Então o sim de uma pessoa da família às vezes é a porta totalmente de inserção, né? Então é isso. Esse livro, a história dele é interessante. Aqui eu conto um pouco a minha história, mas é um livro que ele vem para realmente animar a fé. Animar a fé daquela, sabe aquela mãe que ora, e o filho cada vez pior. Ora, e o casamento vai cada vez pior. E quando tá, e às vezes já tá chutando o balde, esse livro ele vem para animar a fé. E esse livro, quando eu fui escrever ele, nenhuma editora quis eu. Nenhuma, tipo, quem que é tu na fila do pão? Quem é o Léo Messias? E aí um padre amigo meu, o padre Orlando, ali da igreja do Santana ali, ele falou: Léo, vai lá na Gráfica Global que os meninos, eles fizeram os meus livretos. E eu fui lá conversar e os meninos falaram assim: Léo, eu posso fazer, mas aqui é uma gráfica, você não vai poder vender em livraria, nessas coisas, e não tem o prestígio de uma editora. Eu falei: cara, eu não quero prestígio, eu quero evangelizar. E eu então só vendo esse livro de mão em mão quando eu vou pregar. E 4 anos eu vendi mais de 5 mil livros. E esse livro pode ser comprado? Pode por online mim. Ou não? Pelo meu Instagram ou pelo meu telefone. Então tem o Instagram, eu vou passar... Léo Messias. O Instagram Léo Messias, ou você pode entrar em contato através do nosso canal, Sim. 18 997 37 90 63, que é o telefone do Vocação. Você pode entrar em contato conosco e a gente faz essa ponte com o Léo Messias. E esse livro, ele realmente, assim, eu tenho centenas de testemunhos. E assim, pelo amor de Deus, não preciso disso, de falar o que eu vou falar, mas muitos evangélicos têm meu livro. Muitos. Não, isso entendeu? é muito legal. Porque eu falo ali de uma forma tranquila, de uma forma, não é uma linguagem teológica. Muita gente pega o livro e fala: Léo, parece que tô batendo um papo com você, parece que você está pregando ali. E é uma sentada. Eu ia fazer um livro de 200 páginas, mas eu sei que o povo não gosta muito de ler. Fiz de 100, 2 sentadinhas, entendeu? Em vez de você pegar o celular para ir no banheiro, pega o livro. Isso e você aí. vai se conectar com Deus um pouco e vai ter tua fé animada. Mas eu tenho muitos assim, testemunhos de pessoas que falam: Léo, tal capítulo ali eu comecei a fazer igualzinho você está falando para fazer e deu certo. Entendeu? Que Porque legal. É as coisas de Deus. Já tem outro aí no forno, pelo que você disse? Tem outro no forno, mas eu vou deixar para o ano que vem. Ano que vem, 2026, então, isso. o segundo livro do Léo Messias. Sim. Não tenho pressa. Ô, Léo, quero só trazer um último assunto aqui, porque eu acho que muita gente tem a sua referência da política. Eu votei no Léo Messias na campanha passada. E aí, Léo, como é que é essa questão o Léo sumiu, e agora eu vi o Léo num outro projeto político. Como é que é isso, Léo? Na verdade, a política, eu sou muito amigo do Rodrigo Ataíde, né, que você também é. Rodrigo, atual vereador de Araçatuba. Atual vereador, né? E nós temos um grupo de pessoas que querem realmente colocar pessoas boas na política. Porque a gente entende que se os bons não estiverem lá, os maus vão tomar conta. Né? Chesterton, um grande escritor, dizia isso, né? Se os bons não se interessar por política, os maus vão tomar conta, e aí, como é que a gente vai? Né? E então, em 2020, né, me convidaram para eu poder ser candidato a vereador. Eu não queria muito, mas
meio que na força da pressão popular. Eu fui, era aquele tempo de pandemia, as igrejas católicas, né, principalmente católicas, mas estavam todas fechadas, né? Eu não podia nem ir nas casas fazer muita campanha, porque a questão de eu ser um exemplo e tudo. E nós não fizemos uma campanha forte, e eu também meio que ainda com o pé atrás. E naquela ocasião eu tive 1.455 votos, alguma coisa assim. Você teve mais votos do que, inclusive, alguns vereadores que assumiram cadeiras, se fosse por voto popular, assim, por vontade popular, tinha sido eleito, porque são 15 cadeiras, eu fui o 12º mais votado. Né? Olha só. Mas por causa da legenda entrou um outro no meu lugar, né? Que não pôde, essas coisas de política aí. Então eu não entrei por causa disso, né? Por causa da legenda. E aí o que acontece? A gente começou um trabalho para se fortalecer para 2024. E só que aí eu comecei a entender, e minhas ações sociais, eu trabalho com bastante vias de ações sociais, não é só o albergue. Então a gente faz marmita para os irmãos de rua. Eu tenho um trabalho que eu ajudo, por exemplo, a Marli Garcia no projeto Ternura dela, que é cuidar das mães de periferia que ficam grávidas. A gente tem um trabalho de ajudar as famílias do lixão, das periferias da cidade, de grupos de escolinha de futebol de crianças que não tem condição de pagar. Então eu fico... E muita gente me ajuda a fazer essas ações sociais. Confiam em mim nisso. E você sabe que tem muita gente que também não gosta de política. Então eu comecei a pensar, se eu me tornar um político, talvez isso vai enfraquecer. Eu vou talvez ter que tomar conta de coisas mais jurídicas, e eu vou ter que prestar atenção, me dedicar mais a essas coisas, e parar de me dedicar a isso. E quem vai fazer o meu lugar? Eu não estou falando isso por vaidade, mas quando você começa a fazer isso, para você fazer o que eu faço, vai muito tempo para as pessoas confiarem em você. Não é tipo um trabalho de pelo amor de Deus, entenda a analogia que eu estou fazendo, de um porteiro, por exemplo. O porteiro saiu, vamos contratar outro, e uma semana você ensina, ele está ali trabalhando, entendeu? Um trabalho comum, entendeu? Então, por exemplo, eu falei, e aí, como é que vai ficar? Quem vai perder vai ser essas pessoas que eu ajudo, porque às vezes a pessoa fala assim, o Léo não vai precisar mais de ajuda não, agora ele é político. O Léo não precisa mais de... não vou ajudar o Léo porque ele está fazendo isso por causa da política. E isso também começou a me incomodar, entendeu? E aí eu cheguei para o Rodrigo em 2023, final de 2023, e falei para ele, Rodrigo, eu não quero mais ser candidato, não quero ser eu. E foi meio que dar um choque. E ele, e agora? Aí eu falei, olha, mas eu já estou meio com o bolo pronto, porque eu já vim em cima... Porque o ano inteiro eu e a minha esposa ficamos em oração. Porque a minha vontade é fazer a vontade de Deus. Deus sempre me quer lá. E eu sempre dou um conselho para quem vem falar comigo. Léo, o que eu devo fazer na minha vida? Para onde eu devo ir fazer? Tomar qual decisão? Essa ou aquela? E eu falo, olha, você conhece a você mesmo. Então ora, se coloca sozinho e vê aquilo que vai te trazer paz. Aquilo que você seja não está a paz enganando de Deus ninguém. árbitro em vossos corações. Porque a paz de Deus ela é um sinal de que você está debaixo da bênção dele. E ali, então, eu não tinha... Toda vez que eu pensava em me candidatar de novo, eu, sinceramente, não tinha paz no meu coração. E aí eu tive que quebrar minha vaidade também. Entendeu? Porque, claro, eu estava... Você sabe disso. Sim. Era um grupo esperando de mim. Eu estava muito mais forte, conhecido na cidade. Era quase que o nome certo. Rádio, todo mundo falando meu nome. Entendeu? E aí eu cheguei e falei, Rodrigo, mas eu sinto uma coisa. Eu acho que tem que ser você. Esse nosso projeto, você é a alma do projeto, você entende mais todo mundo, você carrega nas costas, e você, sabe, da mesma forma com que Deus foi me levando para o mão na massa, para estar na rua, para as ações sociais, Deus foi te levando também para a parte mais jurídica e tal, e aí ele também começou um processo de oração, ele também teve que quebrar um pouco a vaidade dele, porque eu digo a vaidade daquilo que ele tinha, dos sonhos que ele tinha para ele, como empresário e tudo mais. E aí ele entrou como candidato e a gente fez um bom trabalho e ele foi eleito e tá todo mundo feliz. Que legal, e nós vamos trazer ele aqui ainda. A gente o Rodrigo é uma pessoa fez esse convite para ele. Como irmão mesmo, entendeu? E aí ele então falou assim para mim, olha, vamos fazer o seguinte, então, eu sou candidato e você vai para o albergue. Ai, que legal. Cuida do albergue, porque eu não queria o albergue também, porque eu achava que ia atrapalhar a minha vida missionária. Mas, na verdade... Foi um potencializador. Rodrigo, eu agradeço muito a ele, ao Bauer,
por ter me convidado para estar lá, porque me deu a oportunidade de eu me sentir útil ali e de ser ponte para que a gente possa fazer o trabalho. E eu sei que eles estão contentes também com o que eu estou fazendo lá. E, Léo, quando a gente fala política no meio evangélico, no meio católico, no meio espírita, muita gente torce o nariz. Política não se mistura com religião. O que você acha disso, cara? Eu acho que não se divide, né? Não se divide. Quando a verdade, desculpa eu falar isso, mas já que você perguntou, quando dizem que política não se mistura com religião, é porque as pessoas não querem que você tenha a graça de Deus sobre você para ter um certo discernimento do que é certo e do que é errado. Porque o que nos ensina, sabe, como que a sociedade, principalmente depois ali da Idade Média para cá, né, como a sociedade se formou? Se formou em cima dos princípios cristãos judaicos, Sim. que são os princípios de moral, de ética. Então, se você não tem um vínculo com religião, né, um vínculo com Deus, você vai perder esses princípios. Então, é por isso que dizem isso. Às vezes as pessoas dizem isso sem saber disso, mas no fundo, atrás da cortina, é por isso. Então, veja bem, nós temos que estar lá. Temos que estar lá para poder proteger aquilo que a gente já entende como certo, para poder ajudar naquilo que a gente entende como certo, só que a gente tem que estar lá de uma forma imparcial, entendeu? Então, graças a Deus, aqui falando de Araçatuba, a gente viu essa renovação da Câmara. Eu acredito que muitos que estão ali são pessoas de Deus, pessoas que realmente estão ali por um ideal, por uma vocação, e que se elas permanecerem como mostraram para nós o que eram antes, eu acho que muito vai ajudar a nossa cidade. E eu digo isso, nós, o meio católico, o meio evangélico, nós temos que ter representantes lá, sim, porque senão os outros vão ter. E aí, tudo que a gente entende como certo, como errado, vai começar a cair por terra e a culpa vai ser nossa, não deles. Entendeu? Nossa. Não e orar deles. por eles também, né, Léo? Mas muito, é o nosso trabalho. Em casa, todos os dias, a gente tira um momento da oração para orar pela política mundial, nacional, estadual e principalmente da nossa cidade, pelo nosso prefeito, pelos vereadores, por todo mundo. Só fazer uma pergunta sobre a questão, pegando carona na questão do albergue. Quais são os casos que são mais comuns ali? Se as pessoas que estão ali por conta de vícios, por conta de desentendimento com a família, por conta de outros fatores, o que é mais frequente ali? E a diferença dessas ocorrências com o Japão, por exemplo? Já que tem a diferença cultural, né? Sim. Primeiro, deixa eu só terminar aquele assunto ali que me veio uma coisa na cabeça. Claro. Isso que eu estou falando, que nem, por exemplo, eu não quis ser candidato, não é porque eu não gosto de política, não gosto mais de política, não, pelo contrário, eu amo política, tanto que eu ando com o Rodrigo até hoje, a gente tem o nosso grupo político, porque eu entendi que naquela época nós entendemos que era o momento do Rodrigo, mas nós precisamos ter pessoas lá sim, né? Futuramente, talvez eu vou estar um pouco mais velho, mais cansado de ficar correndo que nem louco para lá e para cá, talvez Pense novamente. Né? Talvez, entendeu? Tudo está na mão de Deus. Mas vamos lá, a tua pergunta mesmo sobre quais são as coisas mais comuns que acontecem, que aparecem ali? Uhum. Olha, 99% das pessoas que vão lá são dependentes químicos, entendeu? Que vão para a rua por causa disso. Por que a pessoa vai para a rua? Ela vai para a rua porque a rua é uma fuga daquilo que ela não consegue encarar, entendeu? Ela é uma fuga. A droga é uma fuga, a bebida é uma fuga, né? O jogo é uma fuga, entendeu? Tem muita gente que o futebol é uma fuga. Claro que o futebol não faz mal, mas você está entendendo o que eu estou falando. Sim. Então muita gente começa com isso. E tem muita gente que não consegue encarar os seus problemas como outras pessoas conseguem. Muita gente não tem apoio para encarar os seus problemas como outros têm. E aí, cara, essas pessoas vão se denegrindo e criando cada vez mais problema familiar e acaba indo para a rua. E na rua tudo piora, entendeu? Na rua tudo que não presta tá ali, entendeu? Ainda mais a questão do vício. E viciando elas vão roubar, vão fazer. Então a maioria das pessoas que vão ali são pessoas que estão já realmente vivendo o mundo das drogas e da bebida. E que sim perderam o interesse por si mesmas, entendeu? Não se dão mais valor. Por isso que eu falo, se você um dia for lá, você vai ver que está escrito na lousa da minha sala que a nossa missão é transformar a vida,
entendeu? Fazer que aquelas pessoas possam ter valor. No Japão é totalmente o contrário, né? No Japão é um país que economicamente é equilibrado, então, claro que os problemas econômicos não sendo os mesmos, né, não afetam tanto a família. Mas entendeu? tem moradores de rua. Mas lá. tem, fiz trabalho lá, chamamos de homeless, né, que é em inglês. Fiz trabalho com moradores, mas são por outras causas. Entendeu? Então tem muita gente que, às vezes você vai num senhor lá, a maioria dos moradores de rua do Japão são da terceira idade, só para você ter ideia. Porque idosos. no Japão, cara, é difícil falar isso, mas assim, no Japão, por exemplo, o filho casa com uma pessoa e aí ele tem que se dedicar a essa pessoa, entendeu? E essa pessoa às vezes não quer o pai e a mãe, porque a despesa vai ser muito alta e muito não sei o quê. E acabam às vezes até pondo para fora. Ou o pai não quer atrapalhar e vai morar sozinho e aí sozinho vai para a rua, entendeu? Ou então uma pessoa que tem problema psicológico, psiquiátrico, a família abandona, entendeu? É bem difícil, a forma deles encarar a vida é diferente da nossa como cristão. E então a maioria são pessoas assim. E ali a gente fui muito na rua no Japão, ali em Nagoya, cortar cabelo, entendeu? Deles, levar sopa. E era triste, às vezes dia de frio você chegava lá, tinha um morto, entendeu? Morreu de frio. Meu Deus. E tem aquela coisa assim, muitos falam do Japão, que a pessoa ela vai chegando numa idade avançada, ela vai se sentindo um peso, ela vai perdendo um sentido ali, porque ela não é mais útil para a sociedade como antes, perda da força, Sim. tudo, e ela acaba entrando nesse mundo. Eles começam a jogar, ela chama pachinko, que é os cassinos de lá. E aí ali perde muito dinheiro, pega dinheiro da máfia, aí depois se enrola, e aí começa a roubar, ou vai preso, ou vai pra rua. Não é porque o Japão é o primeiro mundo que não tem esses problemas. Tem bem menos, mas tem. Muda-se apenas... O ser humano ele tem os problemas No em Japão, todos os lugares. Né? No Japão eu entendi assim, como que é triste um lugar onde Deus não impera. Porque o Brasil, por mais que a gente tenha várias formas de ir para Deus, todo mundo aqui tem fé, não é verdade? Difícil achar uma pessoa que não tem fé. Se eu perguntar quantos verdadeiramente ateus você conhece, poucos se conhecem. No Brasil poucos. Na tua roda de conversa. Sim. Né, entendeu? Ainda mais nós somos muito ligados à religião, quase ninguém, né? Sim. Eu, por conta dos estudos de filosofia, ainda encontro, né? Mas assim, no Japão, que nem um dia eu estava lendo a Bíblia no trabalho, cara, por que você lê todo dia esse livro? O que tem aí? Esse livro fala de Deus, mas o que é Deus? Deus, meu Deus sou eu, entendeu? Eles não sabem mesmo. A religião oficial do Japão é o budismo. É o shintoísmo, né? O budismo ele faz uma parte do shintoísmo, né? Tá. Ele é uma disseminação do shintoísmo, né? Mas para as pessoas nós entenderem, a gente fala isso, né? Sim. Mas eu fui estudar o shintoísmo também, tudo, E assim como o budismo, o shintoísmo também não tem um Deus. Não. É uma força interior. Isso, exatamente, né? Eles acreditam. Você entra na frente de um jinda, né? Que é um templo shintoísta. Todos eles têm uns demônios lá na frente. Assim, e não é porque eles adoram os demônios, é porque eles acham que aqueles demônios espantam os maus, aqueles bicho feio. Espantam os outros bichos feios que vêm. É umas coisas meio... Entendeu? Mas assim, o povo, eles têm muita fé naquilo que eles acreditam. Eu morava num apartamento que todo dia, 6 horas da manhã, passava um senhorzinho que ele tinha 102 anos de idade. Debaixo de neve, debaixo de sol, debaixo de chuva. 6 horas da manhã ele passava lá fazendo mantra e com aquele rosarinho dele lá, aqueles troços que eles têm lá, aqueles negocinhos, né? Enfim, perdão, né? E eles rezando. E eu falava, cara, se nós cristãos tivesse a fé desse... Nós estávamos voando uma hora dessa. Se o Japão se converteu, o mundo inteiro se converte. Porque eles são persistentes demais. Eles são... Naquilo que eles acreditam, pode parar, que não tem como debater com eles não. Porque eles são... Então, assim, eu amo o Japão, mas, assim, você percebe, o Japão ele tem uma áurea... Sabe aquele domingo à tarde de outubro? É aquilo, sabe? Parece que você sentia um lugar onde não tem muita igreja, muito Deus, muita fé. O ambiente é outro, visivelmente outro. Ô Léo, o nosso podcast, ele nasceu no nosso coração de uma situação que aconteceu, diz a lenda, digamos assim, né? Porque não tem comprovações históricas disso.
mas de que Martinho Lutero estava passeando lá, passou por um sapateiro, e o sapateiro perguntou assim: Lutero, como é que eu posso servir melhor a Deus? E Lutero respondeu assim: faça um bom sapato e venda a um preço justo. Eu acho que essa vem de encontro, inclusive, com o que você falou da política. Nós temos que ocupar esses espaços, e todos os espaços, né? A gente tem que buscar na literatura um espaço de Cristo, na música um espaço de Cristo. E a minha pergunta para você é o seguinte: como que um missionário pode servir melhor a Deus, no seu entendimento? No meu entendimento é se doando, é amando, sabe? Amar primeiro a Deus, porque senão você não ama mais nada, né? E é tão lindo, porque assim, eu falo muito isso para minha esposa, eu amo demais a Maria. Você conhece a Maria? Conheço, né? Trabalhei com ela no Correios. Um beijo, Maria. Maria saudade do Correios e a Maria é uma tempo. bênção. A Maria, eu não vejo minha vida sem ela, mas eu falo para ela que o sim mais importante que eu dei na minha vida foi naquela linda noite do dia 13 de julho de 1999. Lembrou, Deus. Hein? Lembrou. Não, eu não esqueço, jamais não vou esquecer desse dia. Porque foi aquele sim que fez com que eu desse o sim para ela, senão eu não teria ela como esposa. Acha que eu vivendo aquela vida Maria querer casar comigo? É verdade. Entendeu? Então, e amando a Deus, eu consigo experimentar tanto o amor dele que não cabe em nós. E a gente então tenta viver ele. A oração que eu faço todos os dias olhando para Maria Santíssima, de que eu falo assim: me dá graça, Senhor, de onde eu for, as pessoas perceberem em mim a tua presença, como Isabel percebeu em Maria. Porque é lindo aquele encontro de Maria com Isabel. Porque Isabel, o que agradou Isabel ali foi Jesus, né? Foi a presença de Jesus. Ela olha para Maria e fala: olha, né? Ela sente, né? Eu não sou digna de estar aqui, a mãe do meu Senhor está aqui. Ela experimenta Jesus, né, por meio de Maria. E é tão lindo quando você é esse canal, entendeu? Eu que, desculpa falar, já fui canal de tanta coisa ruim, né? Eu ensinei pessoas a usar drogas, você tá entendendo? Isso pesa na minha consciência. E hoje eu levo pessoas para o céu, para Deus, né? Pelo menos apresento o caminho. E hoje é lindo quando eu vejo as pessoas, sabe, e vêm e me dão um testemunho de que conhecem a Deus, de que estão na igreja, de que melhoraram em casa, de que melhoraram na vida, de que tomaram decisões certas, ouvindo as minhas pregações, ouvindo os meus conselhos. Então, eu acho que o missionário, ele deve ser fiel a Deus e, principalmente, se deixar ser usado, né? Nós não somos nada mais do que instrumento, sabe? Quebrar a nossa vaidade. Existe uma frase de um santo católico que chama São Vicente de Paulo, que é o fundador dos vicentinos, dos asilos, né? E essa frase, ela é o cerne, um dos nortes da minha vida missionária, que ele dizia assim: a humildade e a obediência são as duas coisas que destroem o demônio. E ele explica, ele fala assim: porque não as conhecendo, ele não sabe como combater. O demônio não sabe o que é ser humilde e não sabe o que é ser obediente. E é engraçado que eu aprendi isso logo depois da minha conversão, porque veja bem, eu era um anarquista, né? Não queria saber de regra, de nada, desculpa falar, era um porra louca, né? Tudo que era para quebrar uma regra, eu tava ali, entendeu? E de repente eu entro numa igreja que é cheia de doutrina, de dogmas, de regras, de mandamentos, e como é que eu me deparo com isso? Obediência. Entendeu? Obediência. E eu não era obediente, e não era humilde de jeito nenhum, e não sou ainda nem obediente nem humilde. Mas exercitando isso, eu fui acertando. E todos os dias eu acordo e falo: Senhor, me dá graça de ser humilde e obediente. E eu fui entendendo que com a humildade, a gente vai abrindo as portas, né? É muito lindo quando numa discussão, se alguém tem que ser humilde, que seja eu. Você já reparou que quando você é humilde, você quebra? A humildade quebra tudo. E aí eu fui aprendendo isso. Então o missionário, ele tem que ser isso. Uma pessoa, o que é um missionário? É todo cristão. Todo cristão é chamado a ser missionário, todo, né? Na Igreja Católica a gente diz que o batizado, ele recebe 3 humus, o sacerdotal, que é o quê? Nós somos um sacerdote, né? A palavra em Pedro diz que o nosso sacerdócio é régio, né? Nós somos sacerdote, entendeu? O profeta e rei, que é profeta com Jesus e rei com ele, entendeu? Então todos nós somos isso. Eu só tive a graça, né,
ou, sei lá, um trabalho maior, de ter que sair de casa, de renunciar à minha casa, de renunciar... Só que hoje eu faço isso com muito mais equilíbrio, já fui muito mais louco, viu? Mas assim, todos nós somos missionários e todos nós temos a graça e todos nós temos o chamado e todos nós temos a unção de levar Jesus no coração das pessoas. Isso não está limitado a ninguém. E fica esse desafio para nós, né? Léo, obrigado pela tua visita, pela tua vinda aqui. Acho que foi preciosas essas conversas. Queremos mais uma vez aí que você que nos acompanhou até aqui, queremos te agradecer, dizer que a tua curtida, você compartilhar esse material é muito importante para nós. Deixa o que você achou dessa conversa aqui, sugestões de outras pessoas também para a gente chamar. Diga aí no chat se você quer ver o Léo de novo aqui no podcast de vocação, mas pelo menos de minha parte, acho que falo pelo Hélio, queremos você de volta. Claro. Para a gente aprofundar outros temas, Léo. Mas obrigado, tá? Do fundo do coração, que o Senhor continue levando o Espírito Santo através da sua vida para mais pessoas. Amém. Agradecer também o Secate Estofados, que tem nos abençoado aí nesse trabalho, né? Vou deixar mais uma vez aqui o telefone dele. Você que não pegou, aproveita, corre, pega uma caneta aí, pausa o vídeo, aí depois dá o play. 18 9 81 34 86 49. Você vai falar com o William Secate, o que você precisar de estofado aí na sua casa, ele está à disposição. Obrigado, Léo. É isso aí, obrigado a vocês, obrigado Hélio, obrigado Gui, meu querido amigo, obrigado a vocês que assistiram e vão assistir este podcast, que Deus abençoe suas casas, suas famílias, que o Espírito Santo entre nas suas casas por meio dessa tela e seja espalhado por cada canto, cada cômodo, mas principalmente por cada pessoa que habita, visita e frequenta. E tudo que o inimigo tente contra vocês caia por terra. Amém. Pelo poder do nome de Jesus. Amém. Se vocês puderem ajudar o albergue de alguma forma, com roupas, com alimento, estamos à disposição, porque precisamos muito. Não é fácil. Não se faz caridade sem dinheiro, não se faz caridade sem ajuda. Se vocês quiserem me seguir nas minhas redes sociais também, está lá no Instagram, Léo Messias, e também do Instituto que nós temos, que é um instituto que nós formamos para ajudar todas as instituições, que é o Instituto Sendo Luz, no gerúndio mesmo, sendo, porque nós continuamos sendo luz para as pessoas. Está lá, Instagram também Sendo Luz, Instituto Sendo Luz. É isso, obrigado. Obrigado, Léo. Deus abençoe, gente, em nome de Jesus. Um abraço e até a próxima. É nóis.